Fala, meus crias, como é que vocês estão? Estamos aqui começando mais um podcast nosso, né, da BJJ Cria, dessa vez com a presença ilustre e sinistra referência aí. Nica, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tô amarradona. Nós também. Muito bem-vinda, Nica. Muito obrigada pela sua presença, né? Galera, antes de mais nada, esse podcast é patrocinado pela Centauro Clínica e Therapy. A gente tem também o apoio da Bold e o patrocínio da Seda College. E é isso. Então, Nica, fala um pouco aí como é que foi o seu início, né, na Arte Suave, como que aconteceu esse encontro, quantos anos você tinha? Eu comecei a treinar. Não, se apresenta primeiro, né? Se apresenta. Bom, galera, eu sou a Nica Schwinden, eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu da Gracie Barra Curitiba. Sou professora para mulheres, né? Tenho uma turma exclusiva de Jiu-Jitsu para mulheres. Sou apaixonada por isso, acabei encontrando minha vocação dentro do tatame, em dar aula, compartilhar com outras mulheres, o que é incrível. Porque quando eu cheguei no Jiu-Jitsu, eu era um piazão que não tinha muito entrosamento com mulheres. Eu sempre me dei muito bem com a piazada, porque eu sempre fui a menina piá do rolê. E o Jiu-Jitsu me ensinou isso, me ensinou o quanto é poderoso as relações entre irmãs. E acho que é isso. É psicóloga também, psicóloga, né? Mãe da Rafaela, Maria. mãe da galera da Casa GB, que a gente tem um projeto que chama bacana. Casa GB, que eu cuido de uma galera também. O Jiu-Jitsu me proporciona uma família, né? Com certeza. Eu, com 14 anos, eu fui morar com meu irmão e perdi meu pai com 15 anos. Então, assim, sempre tive uma vida de muita batalha. Comecei vendendo pastel na feira com 14 anos. Caramba. Então, eu tive sempre uma dificuldade muito grande de entender o mundo e as dificuldades do mundo. Era meio revoltada demais. E depois que minha filha nasceu, eu comecei a tentar buscar ser uma pessoa melhor. Fui pra faculdade, daí me formei, comecei a treinar jiu-jitsu e daí hoje estou aqui. Foi tudo levando uma coisa a outra. Nada foi planejado, né? Não por mim, né? Foi planejado por Deus, melhor ainda. Você foi pra faculdade depois de ser mãe? Não. Na verdade, assim, eu comecei a fazer jornalismo. Aí eu trancava, pagava um semestre, porque eu trabalhava pra pagar, mas não dava conta de pagar a faculdade. Eu levei 10 anos pra me formar. Caramba. Porque eu fiquei... E meu sonho era fazer psicologia, mas aí eu não tinha dinheiro, porque era muito caro. Aí depois, com 23 anos, eu fui pra faculdade de psicologia e me formei. Aí quando eu tava na faixa branca... Eu me formei, na faixa azul eu me formei em psicologia. Foi no ano que eu ganhei o Mundial Master, em 2013, eu me formei em psicologia. Me formei em agosto e ganhei o Mundial, foi em outubro, novembro, em 2013. Duas comemorações em uma, né? Mudou minha vida, né? Assim, porque até então eu tava no jiu-jitsu, treinando porque eu gostava de treinar, porque é uma coisa que sempre me desafiou. Eu sempre fui muito ruim de jiu-jitsu, tá? E as pessoas tinham que ter muita paciência para me ensinar, porque eu me distraio muito fácil. E aí aconteceu que o Léo Vieira me convidou para ir competir. Ele é o cara. Tudo que aconteceu na minha vida foi desse start, né? Da possibilidade de ir para os Estados Unidos e competir. E aí eu ganhei peso e absoluto. Quando eu voltei, o Sebastião me deu a faixa roxa. E aí eu comecei, aí uma menina no interior de Araucária, que é uma cidade metropolitana de Curitiba, me convidou para dar aula para ela. Eu falei, minha filha, eu sou ruim demais, eu só sou forte porque eu sou grande, né? Então, assim, na época ainda, quando você jogava a menina para fora da área, era vantagem. Porque a guria tava fugindo. Minha filha, era meu jogo esse. Meu jogo era atacar as amiguinhas. Você já tinha sua estratégia. Fala, tá dando certo, né? Tinha que tá ganhando, não se mete. Não se mete, funcionou. E aí, ela, não, mas eu quero mesmo assim. E aí eu falei, eu vou, porque eu sei replicar, né? Então eu fazia com o meu professor e replicava. E foi. Quando eu cheguei lá pra dar aula pra ela, tinham 4 mulheres. Sabe quando daí a coisa foi fluindo assim, eu né? fui me apaixonando, porque eu fui né? encontrando nessas mulheres a família que eu nunca tive, sabe? Eu fui encontrando um suporte, fui desconstruindo coisas em mim, porque eu era uma pessoa, como eu sofri muito, como eu tive muita dificuldade, eu sempre fui casca grossa mesmo, não, assim... Tenho certeza disso. E aí eu tinha um julgamento muito ruim das pessoas
Quando eu acho, a pessoa não passou fome, então é frescura, é mimimi. Sabe assim? Eu sempre achava que tinha que ser... Pô, meu pai morreu com um tiro de 12 na cabeça, então você não vem me chorar, né? Você entende? Eu tinha... E não que tinha que ter o mesmo sofrimento, o mesmo né? grau de sofrimento. E hoje não, né? Empatia não é eu ver o mundo com o meu olhar. Tipo, ver seu mundo com o meu olhar. É ver seu mundo com o seu olhar. E aí, olha que doideira, eu fui aprender isso no tatame, cara. Caramba, pra tu ver como é que o jiu-jitsu transforma, né? É, demais. Acho que é uma ferramenta de desenvolvimento humano, né? Quando aplicado da maneira correta, o jiu-jitsu transforma. Tipo, transformou minha vida. Porque hoje eu tenho essa visão de mundo. E essas mulheres, diferentes mulheres, mães, não mães, atletas, competidoras, não competidoras, que foram... agregando, me amando, né? Trazendo amor pra mim, porque, cara... E com certeza elas também foram transformadas, né? Então, ela pediu a aula pra você, você foi transformada e elas também, né? Porque você acreditou nisso e aí foi surgindo mais e mais mulheres. O ano passado eu formei minhas primeiras faixas pretas, assim. Pô, parabéns, cara. Como é que é o sentimento, assim? Acho que foi a maior realização da minha vida, depois da minha filha, foi graduar mulheres faixas pretas. Porque eu entendi que o propósito é esse, né? Tipo, competir é muito legal, mas é só uma medalha, né? Agora, tu vê uma mulher com uma faixa preta na cintura e falar, eu ajudei, catei na mão e caminhei com ela. Vai muito além disso. Competição só uma porcentagem, né? Vai muito mais além disso. É uma fatia importante do nosso esporte. Mas não pode ser a prioridade para tudo, né? Até quero agradecer vocês por me trazer aqui, porque é importante a mídia abrir espaço para quem não compete, mas faz um trabalho importante para a comunidade do jiu-jitsu. Com certeza. E você também incentiva também as suas alunas a competirem, né? Porque eu vejo vocês de bonde, assim, campeonato. Eu acho que o jiu-jitsu para todos é isso, né? O jiu-jitsu é... Eu sou suspeita, mas... O jiu-jitsu tem categoria lá de criancinha, a Master 7, né? Olha quanta possibilidade. E a competição, para mim, sempre foi muito árdua, sempre foi difícil competir. Porque é uma exposição, né? Você se julga... Ninguém tá nem aí pra você, né? Mas você acha que tá todo mundo te olhando. Somos 8 bilhões no mundo e você acha que tá a arquibancada inteira olhando tua luta. E não tá. Mas ok, né? Tudo bem, é o que você sente. Então, movimenta muita coisa que te ajuda a superar depois muita coisa lá fora. Então, a competição é importante, por isso eu estimulo elas. Porque é um gerador de ansiedade mais controlado, entende? Porque elas vão lá, vão competir, vão pra casa e acabou. No outro dia, nada mudou. Luísa Monteiro postou um vídeo, eu ri muito, ela lavando kimono na segunda-feira pós-PAN. Aí, ó, ganhei o PAN, vocês acham que a vida mudou? Não mudou nada, tô limpando a casa. Então, assim, só que é um controle, um desenvolvimento pessoal controlado, a competição. Então, tem que ser para todos. É muito bom que qualquer pessoa que comece a praticar jiu-jitsu passe pela experiência de competir. Assim como é importante todo professor de jiu-jitsu fazer o mesmo. Porque na minha escola eu vou receber meninas que querem ser competidoras. E aí eu tenho que ter noção do que eu vou passar para elas para se tornar possível competir. Sim, é verdade. E não necessariamente que a pessoa que vai competir, ela tenha aquele cargo, assim, o fardo de ser atleta, né? Porque, como você falou, jiu-jitsu é para todo mundo, né? Então, você vai ali, você tá apenas testando, né? O seu conhecimento que você aprendeu, né? Tem muita gente que é muito boa, tipo assim, na academia, né? Até fala, pô, você tem que competir, cara. Mas a pessoa não sente bem, né? Tipo assim, não sente, acho que confiante lá. Como você falou, jiu-jitsu é pra todos, né? E aí tu perde o aluno, sabia? Que competição não é pra todo mundo. Na pressão, né? Fica na pressão. Tu tem um material humano incrível dentro da tua academia, que vai somar com quem quer estar competindo. E tanto pressionar esse cara, você perde ele. Entendeu? Por isso que é importante a gente falar de profissionalização de academias e escolas. Não só do atleta, que é importante pra caramba também. Mas o saber trabalhar com as pessoas, com o público do jiu-jitsu é muito importante para o desenvolvimento do nosso esporte. Porque pressionar alguém que é muito bom, mas que não deseja competir, faz com que você perca um praticante e uma mão de obra excelente, né? Porque teu aluno atleta tá ganhando com aquele cara ali, entende? Então a gente tem que ter um respeito do limite do outro, assim. Eu procuro deixar as minhas meninas virem a mim. Tipo, eu quero competir. Às vezes você tem que dar uma seguradinha, tem que, né?
Porque elas querem muito. Eu era assim, né? Quando eu cheguei, no eu dia, quero. Né? Tô preparada. É isso aí, nasci pra isso. Coitada, passava mal demais. Pra mim, sempre foi muito difícil competir. Eu admiro bastante o pessoal que tem uma maturidade, uma segurança na competição. Acho bem bacana. E como foi a sua primeira competição? Eu vi que foi 15 dias depois, né? Foi, porque foi assim. Eu comecei a treinar com a Letícia Cuceba, e aí tinha uma Copa Stark que era numa outra academia. Competição, isso a gente tá falando de 13 anos atrás. Era tipo, eles montavam um tatame e ela falou, não, vamos lá, só pra brincar, pra você ver como é. Gente, eu taquei a menina no chão... Porque eu sempre fui forte. Eu taquei a menina no chão, pulei em cima dela e a Letícia berrava esgrima. Deu, meu Deus amado, que é isso, cara? Eu não tinha ideia do que era. Fiquei só ali, ó. Acabou a luta, horrível. Deu certo. Mas depois disso eu perdi tudo, tá? Porque daí o que aconteceu? Eu me achei, né? Falei, caraca, tô assim, muito boa. Sou brava agora, né? Não, tô só, meu Deus, tomei um pau. Aí teve a primeira etapa do Paranaense deles. Que, assim, o Seba e a Letícia fizeram um trabalho incrível com a federação no Paraná. Então, o Campeonato Paranaense é um campeonato extremamente organizado. Fui lutar. A menina era uma policial do interior. Nossa. Sabe aquelas mulheres grandes? Grande. Cara, ela me deu um katagatame, minha filha olhando, minha mãe, todo mundo na arquibancada. E a minha filha começou a chorar. Cara, eu falei, eu nunca mais vou competir em Curitiba. E você vendo aquela cena, né? Não, péssimo. Cena de terror. De branca, eu só ganhei a minha primeira, depois eu perdi tudo. Caramba. Aí eu fui... Não, acho que eu ganhei um paranaense, mas eu lutei muito, então eu perdi muito, assim, muito. Aí eu fui na Azul que começou a... Mas o que fez você querer competir mais? Porque você perdeu, né? Você falou uma sequência ali. O que fez, assim, você... Ah, não, ainda vou o próximo. Aí perdeu, vou o próximo. Cara, eu não gosto que nada me coloque limite, assim. Então, sabe aquela coisa do você não pode isso? Ah, eu posso. Ah, eu vou. Você gosta de desafios. Me gera muito medo. Eu quero aprender, eu quero ser um ser humano melhor. Para eu ser um ser humano melhor, eu tenho que saber me controlar. Porque eu sou sanguínea, bicho. Eu sou... né? E aí eu preciso... aprender como eu faço isso, como eu busco esse controle. Então a competição também servia para isso, assim, porque ela me botava muito medo e eu não gostava. Que daí eu sempre me remeto à minha adolescência, que foi difícil. Eu falo, cara, passava porque de novo, a competição é controlado, né? É um risco controlado. Isso. E aí eu falava, não, isso eu não vou bater para isso aqui, para esse sentimento. E continuava indo, mas era sempre o mesmo esqueminha, tá? Antes de ir, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Chegava no dia, tomara que a menina falte, ela não vai vir, ela não vai vir. Nervosismo, adrenalina, né? Aí a hora que começava a luta, se tu olhar o início das minhas lutas, eu bato na mão e já vou correndo pegar, porque a hora que eu segurava no kimono aqui... Aí passava, né? Agora eu sei o que fazer, ou mais ou menos, né? Mas, tipo, vou me virar, entendeu? Mas o pré... Agora o depois é incrível, né? Depois também que você faz a primeira luta, relaxa, aí você né? senta e fala, cara, tá vendo? Não era esse bicho, bem, né, que eu coloquei na cabeça, a gente constrói muita coisa, né? É muito também muito da cabeça, o mental, né? A competição é importantíssima. Não, eu acho que a competição é 100% cabeça. Porque todo mundo que vai pra lá já treinou, a gente espera que sim, né? Treinou, cuidou da alimentação. Mas aí a hora que tu tá lá é a cabeça que vai... Ainda mais na faixa preta. Por exemplo, tua categoria lá, faixa preta, adulto, né? Cara, o erro é mínimo, né? Então, a cabeça vai ser o diferencial. Quem tiver mais seguro, né? É verdade. E aí, depois, de Azul, você falou que começou a melhorar, né? Foi ficando menos pior, né? E aí, você já foi para os Estados Unidos, de aí Azul, eu fui. Aí, eu tive essa oportunidade. A Glei e o Léo me levaram para os Estados Unidos. E aí, eu lutei. Eu lembro até hoje. A gente indo pro ginásio, porque esse foi o segundo Mundial Master. E a gente indo pro ginásio no carro e as crianças ouvindo música. Como é louco a imagem, assim. Você lembra, né? E eles falando, e o Léo falou assim... Tia Nica tem que se concentrar. E a minha mão suave. Eu falava, meu Deus, esse homem achando que eu vou fazer alguma coisa hoje. E eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu fui... Quando eu cheguei na final do peso, eu já nem acreditava. Pra mim, eu já tava, tipo... E ele olhava pra mim, pode parar. Que ele viu em mim que eu tava assim, sabe assim? Ah, já tá bom. No seu semblante, já cheguei na final, tá bom. Já tá bom. Tô no e pódio. Aí eu fui e ganhei. Aí ele falou, você vai se inscrever. Eu ganhava peso, eu queria sair correndo, né? Tipo, e aí o que a gordinha faz? Gordinha já tem que lutar absoluto, né? Eles não dão opção, tipo, você não vai lutar absoluto. Você é grande, tem que lutar absoluto.
Aí eu fui pro absoluto também. Lutou melhor absoluto do que na categoria? Cara, eu gosto... Não, eu gosto de lutar com mulher grande. Mulher pequena, pra mim, hoje que eu consigo trabalhar melhor, porque eu acho que eu ganhei habilidade técnica. Mas na época que eu não tinha habilidade técnica, elas me davam... eu caía muito no triângulo. Tipo, dava mais trabalho. Eu queria amassar as gurias. Eu falava, eu amava um triângulo, não podia ver o que eu me jogava. Né? Então, assim, eu fui... Eu gostava sempre de lutar com menina de meio pesado pra cima. A médio, pra mim, eu olhava no absoluto e falava... já vem, porque elas são muito rápidas, explosivas, assim. É diferente o ritmo, né? Mas aí no absoluto deu tudo certo também. Tanto que no absoluto eu lembro que a semifinal foi com uma menina média, foi mais dura que a final pra mim. Porque eu achei que me deu mais... Nossa, mais trabalho. Mais trabalho. E aí, qual que foi a importância, né, de você ter ali, igual você falou do Léo Vieira, é uma pessoa, não questão assim dele, mas você ter uma pessoa que acredita em você. Né? Não, fez toda a diferença. Porque quando a primeira vez que eu tentei treinar jiu-jitsu foi com 18 anos. Então foi 10 anos antes. E eu cheguei na academia e achei o máximo aquilo tudo. E eu era muito ruim, como eu falei pra vocês. E o professor nem olhava pra mim. E aí eu fui pedir pra lutar um campeonato, ele falou assim, eu acho melhor você treinar por hobby e tal. Cara, aquilo acabou comigo. O jeito de falar. E aí, tanto que eu parei de treinar, óbvio, e eu fui voltar 10 anos depois. Pra tu comer com a palavra, né? É, o poder da palavra. Mas talvez se ele tivesse usado isso de outra forma, você teria continuado. Eu estaria aqui falando com vocês, ou não, né? Eu acredito que Deus sabe certinho o que faz pra gente. Então eu tô no lugar certo, fazendo na hora certa. E eu acho que era pra ser assim, né? O Léo foi a diferença no sentido de... Ele humanizou o jiu-jitsu pra mim, eu acho. Eu acho que a palavra é essa. Ele me trouxe uma humanização. Ele, o Ivan, o Sebastião, a Letícia tem uma história muito importante. Tanto que eu fiquei da branca à preta com eles. Que bacana. Todas as faixas. Na marrom, eu tava pra sair, pedi pra sair, porque daí eu e o Rodrigo, a gente já tava conversando pra abrir uma Gracie Barra juntos. E aí a gente conversou e alinhou que eu fecharia o ciclo, né? Pegaria a faixa preta. E aí, assim, eu fiz. Mas eu sou muito, muito, muito grata a eles. Porque, em especial ao Léo, porque não teve um campeonato que eu lutei fora do Brasil que ele não tava lá. Então, fez muita diferença. Um suporte, assim, né? Diferente. Não, se tu olhar minhas fotos, eu vejo só, tipo, Mundial Master, tava sempre lá. Irado. Faz muita diferença, eu acho. Que nem eu falei, a minha filha é mais tranquila disso, prefere que eu não esteja ali. E eu vejo que tem alunos que tem que estar ali, entendeu? É muito relativo, né? Eu sou essa pessoa. Tem que sentir, né? O professor tem que sentir. Eu preciso ter alguém ali, tipo, pra pelo menos falar alguma coisa pra não fazer besteira. Verdade. E aí, Nica, como foi assim pra você ir pra parte de dar aula? Você falou, né, no começo ali que você deu aula, mas foi particular, né? Mas como foi pra você montar uma turma, assumir isso? Quando eu comecei a dar aula em Araucária, que eu fui pra lá e tinha 4 meninas, a coisa virou 4, virou 5, virou 10. Aí o Sebastião falou, cara, quer um horário aqui pra dar aula só pra mulher aqui? E esse acabou se tornando meu sonho. Tipo, eu quero aumentar o número de mulheres no tatame. Isso em 2014. E aí eu comecei a dar aula, só que o único horário que a gente tinha no tatame disponível era 9h30 da noite. Isso é um desafio muito grande, tá? Porque as mulheres, a maioria tem filhos, trabalham... Tipo, 9h30 da noite é um horário difícil atrair mulher pro tatame. Mas a gente começou. E aí, daí... Quando eu vi, já tinha 15. Quando eu vi, tinha 20. E daí, quando eu fechei o ciclo na Checkmate, que eu fui pra Gracie Barra, a gente já tinha umas 30 meninas que treinavam. Muito. Que legal. E desse bolo, a Nicole sempre competiu, as meninas, algumas competidoras, a maioria não competidora. E aí eu fui vendo essa demanda da importância de ter um treino muito particular, peculiar para as mulheres, assim. Não que não é duro, é um treino bem duro, mas eu divido bem para entender o que cada uma vai buscar no tatame. E principalmente, eu trabalho muito a comunicação, da importância do respeito, do acolhimento entre elas. Porque eu acho que a maior desistência de mulheres no tatame hoje é a falta de comunicação entre elas no tatame, assim. E aí fluiu. Hoje a gente está com mais de 100 mulheres matriculadas na Gracie Barra Curitiba. Poxa. Eu acredito que a gente tenha o maior, assim, dentro da Gracie Barra, o maior número de mulheres matriculadas.
E no mundo, em relação a escolas, assim, eu acho que é um número Também. bem relevante. Com certeza. O que é bom e não é, né? Porque eu gostaria muito de sentar aqui e saber que tem muitas outras escolas e academias com muitas mulheres, mas ainda não é a nossa realidade. Mas a gente está trabalhando para mudar ela, né? O que você acha que foi o diferencial da sua academia para atrair esse número Humanização. Nossa. Eu acho que entender que o jiu-jitsu é para todos, e quando a gente fala em humanização não é só para atrair mulheres, né? Tem muito homem que para de treinar. Eu acho que quando eu falo em profissionalizar outra área do jiu-jitsu que não é esportiva, é isso. Se a gente parar para ver a cultura do jiu-jitsu, por que ela tinha essa cultura de não receber bem? Porque quando começou, até o Rodrigo falou isso hoje, a maioria dos praticantes eram do surf. No surf tem essa cultura, né? Quando o cara entra no mar, tem a onda dele. E no tatame era essa cultura também, né? O tatame pequeno, muito treino, muito cheio, era ruim o treino. E hoje não, né? Hoje as academias, as escolas estão se profissionalizando, os tatames estão grandes, tem espaço, mas a mentalidade ainda não mudou do bem receber. Né? Tipo, esse aí é mole, esse não, esse é faixa branca. O desrespeito ainda existe. Tem que mudar, né? Quebrar esse tabu. Não, porque, cara, tu é atleta, tu merece, eu tava falando contigo sobre isso, tu merece poder viver a sua vida de atleta dentro do jiu-jitsu. Para isso, o jiu-jitsu tem que ser um esporte interessante para investidor. Para isso, tem que ter muito praticante. Com certeza. Porque telespectador a gente não vai ter, né? Enquanto não melhorar as regras, é muito chato ver luta de jiu-jitsu. E ó que eu vejo todas, eu amo. Mas 10 minutos de luta é horrível. A galera me fala, 10 minutos, não, 10 minutos não dá, cara. Não né? dá. 10 minutos de FIVT, você mata a pessoa em casa, você imagina. E quem não entende isso daquilo... pior ainda, né? quem não entende. Então, isso tudo tem que ser revisto. Pra quê? Pra ele se tornar atrativo pra quem não pratica, pra quem quer só assistir também. Mas enquanto isso não acontece... A responsabilidade está dentro do dono da academia e da escola, ensinar e treinar os professores a receber melhor e os alunos também, o atleta. Porque não adianta nada, o cara começa a treinar, o atleta vai lá, quebra ele nunca mais volta. Arrebenta ele, E, né? cara, a matemática é simples. Se eu tenho um número relevante de praticantes, eu vou ter investidor. O cara vai querer fazer coisas, o cara vai querer patrocinar. Isso, Vocês têm vocês entregam qualidade, as pessoas vão querer vincular o nome. Lógico. Entende? Então a galera tem que despertar para isso. O trabalho precisa ser bem feito dentro da academia, não só para mulheres, para o público em geral. Porque a gente precisa aumentar a relevância do jiu-jitsu na vida das pessoas. É muito importante, né? E você, agora é a escola da Gracie Barra, né? Eles têm essa estrutura, né? Para receber os Sim, atletas, a Gracie Barra então... sempre foi à frente, né? Mestre Carlinhos Gracie Júnior, ele é um cara à frente do tempo, né? Então, assim, ele vem com a federação quando ainda não era tudo desorganizado. Ele vem com a Gracie Barra com metodologia. Hoje, a Gracie Barra é tanto que a gente usa a expressão escola, porque é uma escola, tem método, onde você vai, tem a mesma aula, porque está acontecendo o currículo, essa semana 15, funciona muito. Humaniza muito e traz a possibilidade. Porque até então, as pessoas que olham de fora, a gente respira jiu-jitsu. Pra gente é muito comum. A pessoa que nunca viu jiu-jitsu acha uma agarração horrível, nunca vai se propor a estar ali. Mesmo se a gente falando pra ela que depois que ela vestiu o kimono, a vida dela vai mudar. Né? Então, assim, eu preciso... Tem essa quebra que eu preciso estreitar, essa distância que a gente precisa aproximar. Quando a gente conseguir fazer isso de fato, o jiu-jitsu vai dominar o mundo. Porque certeza. ele muda realmente a vida das pessoas. Sim. Né? Ele tem um desenvolvimento pessoal muito relevante na vida das pessoas. Mas a gente tem um distanciamento da sociedade muito grande ainda. A gente vai melhorar isso quando a gente profissionalizar não só o jiu-jitsu esportivo, mas o que a gente está entregando nas academias. Não, com certeza. E, Nico, por você dar aula, ser referência no jiu-jitsu feminino, eu tenho certeza, durante o processo, assim, você já ouviu comentário, tipo assim, preconceituoso, pessoas querendo te desanimar e tal, que não é fácil, né? Tenho certeza que teve um engraçadinho, né, que falou. Já. Você não sabe nada na mulher, que tal, desiste disso, né? Já. Ixi, isso é muita coisa. Essa coisa boa se falar aqui, né? Já. Eu acho que sabe o que é importante falar? Que a gente precisa trabalhar. Eu vejo muito isso em tudo, né? Eu escuto muito de muitas pessoas. Eu vou provar pra fulano. Eu vou fazer pra ciclano. Ele vai engolir o que ele falou. Eu nunca trabalhei pra calar a boca de quem não gosta de mim.
Eu trabalho por quem valoriza o meu trabalho e por quem me ama, sabe? Eu acordo de manhã não para agradar o cara que não gosta de mim. Eu acordo de manhã para entregar o meu melhor para quem tá disposto a me ouvir. Sabe, não dê pérola aos porcos. Eu acredito muito nisso. Então, tem coisas que você finge não ver. Se você parar para discutir com o idiota, você vai perder, porque ele tem mais tempo, ele tem mais hora de voo que você. Sabe assim? Isso nunca me desmotivou, porque cada um dá o que tem. Né? Eu escolho dar o melhor todo dia. Tem dia que eu não entrego nada, tá? Tem dia que eu me sinto um pouco fraude, porque eu não tô bem, eu sou humana. Mas, normalmente, eu tento acordar e fazer a diferença na vida das pessoas. Quem entende isso e sente isso, bacana, e é por essas pessoas que eu vou trabalhar. Quem não entende, não tá no tempo da pessoa entender, também não perco o meu tempo, não. Eu só sigo o processo. Mas sempre vai ter para mim, para vocês. Né? As pessoas, eu acho que o acomodado, ele gosta muito de questionar, porque a gente coloca ele em desconforto, né? É muito difícil ver alguém que tem as mesmas possibilidades que você crescendo do teu lado. Pô, meu irmão, ela tá do meu lado fazendo isso tudo, mas eu sou melhor, mas eu posso. Mas aí você tem que levantar do sofá, antes, né, cara? Levanta do sofá, vai trabalhar igual a gente, sai de Manaus, chega aqui, tá trabalhando, já vai para outro canto. Entende? A galera quer muito, mas não quer entregar muito, né? Daí é difícil. Quer criticar, né? É mais fácil assim. Mas, nossa, a turma exclusiva para mulheres, eu vi críticas, e essas me doeram, tá? De outras mulheres. Caramba, sério? E aí a outra... Só que olha como é louco. Quando eu ouvi na época, isso me doeu. Você já era faixa preta? Já. Hoje, não me dói, porque eu aprendi aquilo. Beleza, ela tá olhando a minha vida e olhando a vida das outras mulheres com um único olhar, o dela. O dia que ela aprender a olhar a vida das outras mulheres com o olhar das outras mulheres, esse discurso vai mudar. Então, ainda não foi o tempo dela. E a pessoa também tá entregando as frustrações dela no discurso, né? Na frase tudo ali, que né? a gente entrega, Karine, é sempre nosso. Nunca é do outro. Não é porque ela não conseguiu, ela quer frustrar você, quer falar mal e tal. Mas é que ela não conseguiu. Um dia ela vai olhar... Cara, um dia ela vai olhar e vai falar assim, poxa, tava ali, ó. Igual eu já fiz. Eu já fui a pessoa que julguei, eu sou ainda, porque, cara, isso é um processo. Tem dia que você olha, quando você vê, você tá julgando o outro. É natural. É natural do ser humano, o ser humano, né? A nossa construção foi muito errônea, né? A gente vibra muito numa escassez, sabe? Mentalidade de escassez. A gente vibra muito assim. Então, o trabalho contrário é muito árduo, é diário, né? Tem dia que você vai conseguir vencer o cachorro mal. Tem dia que o cachorro mal vence, né? Te pega virado. Mas é tentativa e erro, igual ao jiu-jitsu. Tentativa e erro. E hoje, assim, passou por todo esse processo, esse obstáculo. Como você vê hoje sendo uma referência aí para as mulheres, tanto no Brasil e no mundo aí afora? É louco isso, né? Porque eu não me dou conta. Eu me dou conta quando acontece algumas coisas. Tipo, de alguém me ver começar a chorar. É muito louco isso. Caraca, que bacana. Mas traz uma responsabilidade também, né? Eu acho que eu passei por 2 cirurgias e entrei numa fase difícil, num período difícil. E aí eu fico fico me cobrando que eu tenho que estar numa entrega de um jeito, entende? E nem sempre você vai conseguir entregar. Então, acho que acaba virando um pouquinho... Às vezes é pesado. A cobrança, né? Você se Ou quando eu erro. Agora eu tô mais desperto em ver meu erro. E daí eu tenho que ficar sendo gentil comigo, porque senão eu me julgo demais também. Mas é incrível, né? Eu acho que o mundo tá muito cruel, né? Se a gente conseguir acordar de manhã e não sacanear a vida de ninguém, a gente já dormiu campeão, sabe assim? Com certeza. Então, se a gente conseguir acordar e fazer alguém respirar melhor, porque a gente passou por aqui, aí tá tranquilo, né? Eu tô tentando isso. Às vezes acho que eu sou dor de cabeça pra quem me ama, mas acho que às vezes tá dando certo. Tá dando certo, é isso que importa. Em falar assim, em quem te ama, né? Eu queria que você contasse um pouco também, na semana, né, do Dia das Mães, um pouco da sua relação com a sua filha no tatame, né? Como que foi esse processo dela começar? Foi com você? Como que foi? Foi, a Maria fazia judô. E daí eu ficava assistindo as minhas aulas. E ela não queria treinar jiu-jitsu. E eu nunca forcei. Porque a psicologia me trouxe esse entendimento, né? O forçar seria muito pior. Mas o que acontecia? Ela queria minha atenção nesses momentos. E aí eu olhava pra ela e falava, filha, agora a mamãe é professora. Se o dia que você treinar e estiver aqui, eu vou ter que te dar atenção, porque você é minha aluna.
dito e feito. Deu um tempinho, aí ela botou o kimono, começou a treinar. Mas a Maria, o lifestyle dela é treinar jiu-jitsu, porque ela gosta. Agora ela tá apaixonada por musculação. Mas eu não cobro ela ser alguém dentro do jiu-jitsu, né? Tipo, ser atleta ou um dia dar aula. Eu deixo a minha filha muito livre para fazer as escolhas dela. Eu entendo que eu tô criando ela pro mundo. Se ela quiser fazer a mesma coisa que eu vou ficar muito feliz, óbvio. Mas ela já pensou em ser confeiteira, arquiteta. Bacana. Então, assim, o mundo é dela, né? Eu me preocupo, eu acho que todo pai e mãe tem que ter o entendimento que a gente tem que ensinar o filho a nadar para nunca morrer afogado, uma arte marcial, né? Aprender a se comunicar. E outros idiomas entram nisso. E principalmente aprender que você não é amigo do seu filho. Você é pai e mãe do seu filho. Então dizer não é necessário. Tipo, eu digo muitos nãos pra Maria. Eu falo que eu sou a carrasca. E falo, um dia você vai olhar pra mim e vai falar assim, né? Obrigada, valeu, mãe. Né? Mas eu sou um general com ela. Com ela e com meus filhos de tabela, né? Que o projeto A Casa GB me trouxe pessoas que também, como eu, há 30 anos atrás, não tinham ninguém. Então é muito engraçado, porque hoje eu me sinto responsável por essas pessoas na Casa GB e também sou mãezona carrasca, assim, sempre chamando atenção, educando, botando no caminho. Porque o mundo já não é fácil, né? Se você criar pessoas fracas, aí lascou-se. Se eu não for rígida com ela, o mundo vai ser. Então, melhor que seja eu, né? E como você falou, o mundo já fala sim pra tudo, né? Tá então, tudo... verdade, e por isso que a gente tá tudo... tão doente, né? Tu se liga que a disponibilidade em excesso tá deixando a gente doente. O nosso organismo fisiológico não foi programado, não evoluiu ao nosso tempo. Então, a gente tem muita informação, acesso a muita coisa, e a gente não dá conta. Isso, inclusive, é um dos motivos que a depressão está tomando conta do mundo, tá? Essa evolução rápida demais. A comparação acabou aumentando. Se tu parar para pensar, eu era de vila. Eu andava descalço na rua. Minha comparação era a vizinha do lado. Eu não tinha telefone. Tu saía pra rua, voltava de noite. Agora, você acorda de manhã, abre o telefone, tem 40 corpos esculturais, 50 diplomas. Do mundo inteiro. Entendeu? Gente que já treinou, correu, fez yoga, levou o filho pra... Você fala, caraca! Então, a gente tem que cuidar isso. Né? Esse excesso de sims e disponibilidade. E aonde que ele tá colocando a gente, em que lugar a gente tá ficando nesse momento e nesse mundo, né? Você falou da Casa GB, como que funciona? É um projeto social dentro? A gente alugou foi assim, na pandemia. Nosso sonho, jiu-jitsu pra mim sempre foi uma escolha de vida, assim. E eu sempre quis fazer pelas pessoas usando o jiu-jitsu o que o jiu-jitsu fez comigo. Porque eu tinha tudo pra dar errado no mundo e o jiu-jitsu me fez dar certo. Então, eu queria devolver isso. Pimpolho também tinha o mesmo sentimento. E aí, na pandemia, no meio da pandemia, a gente é muito louco, tá? Escola fechada, a gente alugou uma casa e colocou jovens adultos morar lá. Que jovens adultos? Pessoas que não teriam possibilidade. E a gente queria trazer essa possibilidade. E eu via que no mundo do jiu-jitsu existe muito apoio, mas pro competidor. E eu falei, cara, a competição tem uma vida útil curta. Né? O cara vai ser atleta, competidor e nem vai conseguir comprar um apartamento em 10 anos de vida. Agora está mudando isso, né? Mas eu queria trazer possibilidade de viver a jiu-jitsu. Então, a gente alugou a casa e a gente se propôs. Aí eu pago professor de inglês, eles têm nutricionista, eles têm personal. Eles ajudam nas aulas da escola. O Rodrigo dá uma aula para eles toda terça e quinta sobre profissionalização do jiu-jitsu para essa entrega que eu estou falando para vocês do legal, social. E eles ainda competem, tem o treino de competição, então eles têm uma rotina dentro da casa. Seguida, né? E aí agora, por exemplo, a gente mandou um menino nosso para Tailândia, tá dando aula na Tailândia. Que bacana. A gente vai mandar agora um para Texas. E aí a gente vai exportar. Né? A gente vai exportar professores. Então, uma formação ali, a gente está formando professores de jiu-jitsu, porque lá fora está crescendo muito e lá tem muita oportunidade da pessoa viver jiu-jitsu com qualidade. Então, o projeto A Casa GB tem o intuito de dar a possibilidade de competir, sim, mas o foco é formar um profissional para a vida toda. Sim, é verdade. E eu vejo assim também, o jiu-jitsu ele ainda tem muito o que expandir, porque às vezes a gente olha, já está saturado, não está. Olha quantas pessoas que ainda não praticam, então são oportunidades. Então,
vão ter mais praticantes, né? Então, Muito. vão ter mais academias, vão necessitar mais de professores. E isso que você está fazendo é um trabalho incrível, né? Eu particularmente não sabia. Fiquei feliz em saber que vocês... Hoje, eu até tatuei, ó, a Casa GB. É uma mãozinha. Porque é muito gratificante ver eles tendo uma possibilidade de vida e de acesso que eu não tive na idade deles, entendeu? E hoje a gente poder gerar isso é irado, proporcionar né? isso, né? Eles terem essa oportunidade. Agradecer a todos os nossos alunos. Porque é o que gera, né? Nossos alunos ajudam a gente suprir e trazer essa possibilidade para eles. Hoje a gente tem 13 pessoas que movimentam. Dentro da minha escola também tem isso, né? A gente tem muita gente que não tem condição. Aí a gente bota no rodízio da limpeza da escola, daí da bolsa. Então, assim, o jiu-jitsu, ele pode ser uma ferramenta de ensinar a pescar muito forte, né? Eu aprendi que a gente não pode ficar dando nada de mão beijada para ninguém, né? As pessoas precisam valorizar o que você faz, mas que vocês têm a possibilidade de ajudar o tempo todo. E aí esses alunos, isso é o mais massa, eu não ia falar isso. Eles dão aula dentro dos projetos sociais que são vinculados ao nosso instituto. Então eles dão aula na favela, na Vila Zumbi, eles dão aula dentro de uma igreja. Então a gente indiretamente atende mais de 200 crianças por conta da Casa GB. Excelente trabalho que vocês fazem. É muito louco. O jiu-jitsu é assim, cara. Aí tu fala de mercado, cara, a gente é 8 bilhões. 8 bilhões. O mestre Carlinhos fala que vai ter uma escola em cada esquina. Um dia, e vai ter mesmo. E como é que é você ter esse privilégio de conviver com o mestre Carlinhos Gracie? Cara, ele do lado dele, assim, de aprender com ele. Eu vou te falar que quando eu comecei a namorar o Rodrigo, eu olhava pra ele e falava, meu Deus, isso parece uma seita, que absurdo. Porque eu sou uma pessoa muito questionadora, tá? Eu não sou uma pessoa que você olha pra mim e vai falar um negócio e eu, nossa, porque é assim. Não, eu vou atrás, eu pesquiso, eu gosto, eu questiono. E quando eu via o Rodrigo, porque o Rodrigo, meu Deus do céu, né? É a Gracie Barra e eu depois, tá? E aí eu falava, cara, o que é isso? Meu Deus, não é assim. E aí tive a oportunidade de ir para Florianópolis e conhecer o mestre. E eu vejo a ação, né? A gente fala, hoje em dia, rede social, o falar, é muito fácil eu sentar aqui e pintar cor-de-rosa para vocês, né? Mas eu sempre observo o que as pessoas fazem e o resultado do que está acontecendo. Entende a diferença? Sim. Né, eu vou usar o exemplo do jiu-jitsu feminino. A pessoa fala que apoia o jiu-jitsu feminino e não tem 10 alunas. A pessoa fala que é pioneira no jiu-jitsu feminino, nunca formou uma faixa preta. Tipo, as pessoas precisam ter resposta no trabalho. O mestre tem. Eu fiquei perto dele e hoje eu tenho a possibilidade, graças ao Rodrigo, de estar sempre muito próximo ao mestre. E ele é um cara surreal. Ele sempre tá de chinelo, ele é simples. Humilde assim, né? Uma vez a gente foi almoçar, a gente de carona no carro dele, por Deus do céu, ele foi dando dinheiro da academia até o restaurante. Caramba. Não que é assistencialismo, não é isso, mas ele entende que, cara, o cara não tá tendo aquela oportunidade e ele vai ajudar. Ele ajuda uma galera que você não tem ideia. Ele tem um coração massa e ele tem uma mentalidade lá na frente, assim. Eu gosto, ele estuda muito. Eu acho, é um cara que está se propondo... Nossa, falando assim, é um cara, pelo amor de Deus, gente, não é assim. Ele está se propondo, por exemplo, para mulheres, o jiu-jitsu para mulheres. Ele entende de onde veio, ele entende a linhagem, ele entende e ele está buscando estudar. A gente fez agora o camp feminino, 150 mulheres lá, 3 dias de evento. Acho que nunca existiu, nunca aconteceu um evento de 3 dias com 150 mulheres no tatame. E eu tenho certeza que ele foi estudar, porque ele tinha coisas da história sobre a mulher. Ou seja, você acha que ele precisa fazer isso? Não precisa. Ele não se acomodou, né, com o trabalho. Ele é disposto a entender o tempo de agora. Ele já está no tempo lá na frente. O GB Online já existe há muito tempo. Agora a galera está falando online, ele já fazia isso. Então ele sempre foi muito visionário. Que legal. E ele é um cara que ajuda. Eu acho que se eu chegasse lá e fosse só comercial, meu relacionamento com o Rodrigo nem ia dar certo, né? Mas ele é um cara que se propõe a mudar a vida das pessoas de fato. E ninguém me contou, né? Então eu vejo... Tem um bom coração, né? Ele tá aí, ele procura... Ele segue essa busca pela evolução muito forte. Falar que ele é sinistro também, né?
Cara, a idade ainda, tá com a idade, mas eu fui fazer sauna, a gente foi fazer sauna, eu olhei pra ele e falei, que vergonha, cara. Porque ele tá inteiraço, né, pra idade dele, carcaça e tal. E treino com ele, meu filho, não deixa chegar na montada, chegou na montada, você dá o braço, ele não vai no braço, e você, pelo amor de Deus, pega ele meu pega braço. logo, né, eu quero sair desse sufoco, tá. Cara, ele é incrível, ele é um ser humano incrível, e ninguém me contou, isso é irado, né, você poder, eu acho que isso é uma coisa bem importante a ser falada, as pessoas precisam ter opinião sobre outras pessoas tendo contato na vivência, né? É bem importante a vivência com o outro. E também esse fato, né, de você estar rodeado de pessoas, né, que te inspiram, que você vê que está buscando, né, de certa forma, a mesma coisa que você, isso faz diferença, né? Muita, eu percebo. Eu fui muito abençoada dentro do jiu-jitsu, né? Porque se tu olhar o meu histórico, eu tive acesso ao Léo Vieira de cara. Hoje minhas referências é Ana Laura, Draculino, entende? Assim, o próprio Pimpolho é meu professor, eu faço aula particular com ele. Que legal. Então, assim, eu tenho acesso ao melhor do jiu-jitsu. De pessoas, né, assim, o Draculino pra mim é uma referência incrível, o cara formou muito faixa preta duro, então assim, eu fui muito beneficiada, por isso que eu falei, tempo de Deus é muito abençoado, é muito sagrado, né, tinha que ser como foi. É mesmo. Você olha pra trás e vê que valeu a pena, né, todo o seu esforço, sacrifício, né, que não foi fácil, e graças a Deus você tá aí onde tá hoje em dia, e continua incentivando a vida de muita gente, dando essa oportunidade, você e seu marido aqui, Deus abençoe vocês aí cada dia mais. Obrigada. E vocês também, né? É muito maneiro quando a gente cruza a gente que tá na mesma correria, assim. Não, lógico. Essa disposição de fazer um podcast, a gente sabe que é bem difícil, né? O mercado em si tá nascendo agora, né? Sim, dentro do jiu-jitsu. Então, parabéns pela... muito obrigado, hein? Você já faz, né? O trabalho de vocês já é diferenciado. Começou diferenciado e só cresce. Mas a gente coloca amor, né? Tudo que a gente coloca amor. E é como a gente estava conversando aqui antes, né? A gente trabalha pra caramba, né? Não é só porque é amor que faz as coisas. Eu acho que ainda é pior, porque quando você tem amor, você trabalha dobrado. É muito mais, né? Essa entrega. A gente coloca muita intenção, né? Muita intenção. E aí o resultado vem. Isso é óbvio, não tem como você trabalhar muito e não ter um resultado. E são pessoas como vocês que vão mudar essa história do jiu-jitsu. Daqui 20 anos vão falar, cara, aquele casal fez esse movimento e fez toda a diferença. Porque essa informação aqui vai chegando para quem não faz jiu-jitsu. Com certeza. É da voz, né? Igual a sua história, ela tem que ser conhecida, né? Por mais outras pessoas e isso inspirar e ver, caramba, ela começou assim, eu tenho uma história parecida e é isso que movimenta, né? É muito bom mesmo. Movimentando junto. E como que você faz, Nick, para conciliar ali o seu trabalho, né? De dar aula, treinar, e você tá em competições. Você tava esse final de semana, né? No Rio Open. Como que... Eu comecei a usar uma agenda, eu comecei a fazer um curso de neuropsicologia para tentar reorganizar minha vida, onde eu comecei a trazer coisas importantes nos meus hábitos, dormir, enfim, a gente tá falando bastante de sono. Né? E a agenda para mim tá funcionando muito, porque o ano passado eu tive burnout, porque esse é o grande perigo de fazer o que se ama. A gente não se dá conta que tá passando do limite o tempo todo. E aí eu tive que me reprogramar, e estou me reprogramando e me co-criando, porque foi uma fase difícil, assim. E a organização tá ajudando muito. Então eu tenho tudo bem carimbadinho. Mas, por exemplo, o treino de competição não é possível para mim há muito tempo. Né? Antes pelo tempo e agora até pela parte física que eu fiquei para trás. Mas aí eu faço aulas particulares com o Rodrigo, que é o que me salva. É meu momento no tatame. Aí eu tenho minha musculação que é sagrada para manter o corpo são, né? E aí eu faço inglês, cuido da minha filha, cuido da casa GB, cuido da administração da escola, seminário. Mas hoje em dia é tudo bem cronometrado, tudo bem alinhadinho com uma agenda. Ter agenda é incrível, galera. Sabe, se propor a organizar o teu dia ajuda bastante. A melhor coisa é você riscar, né? Uma tarefa concluída ali. Tá me fazendo muito bem. Eu percebo que realmente é eficaz, assim. Todo mundo deveria ter uma agenda. E você, Nick, você pensa assim em voltar às competições, as maiores?
Ainda tem essa Não, aquela faísca dentro de você não, aí? ainda vou lutar um Mundial Master de preta, né? Tipo, quero... de preta você eu não lutei, lutou. mas eu perdi, né? Mas tudo bem. Tá faltando essa medalha lá, né? Você quer buscar. A questão maior foi que tudo que eu lutei depois do meio pra marrom até a preta... Foi meio que eu vou, mas eu não treinei, não me dediquei, nem merecia, sabe? Assim, eu tenho entendimento que eu nunca fui como eu ia nas outras competições, porque eu não tinha mais esse tempo. Por isso que eu falei, não vou mais fazer de qualquer jeito. O dia que eu me propor a voltar a competir vai ser, assim, vou tirar esse tempo pra mim e vou fazer. E talvez ele não vá ser agora por isso, né? Porque a competição ela é muito individual e o que eu tô me propondo a fazer hoje é servir. Então, não dá para eu servir o outro e cuidar de um treino de competição e ir para uma competição. Hoje eu fico muito feliz. Eu acho que eu aprendi uma coisa muito rica no mundo, que é ficar feliz com a vitória do outro, assim. Não, com certeza. Eu falo para as minhas alunas que toda vez que a gente fica feliz com o outro, você todo dia dorme campeão, né? Porque todo dia alguém me traz alguma coisa boa e aquilo me deixa feliz. E eu aprendi isso com elas. Então, toda vez que eu vejo uma aluna se superando, uma aluna indo competir, isso daí me alimenta também. Daí eu acho que é por isso que eu não sinto falta da competição. Mas você acha mais difícil você lá dentro competindo ou fora ali, acompanhando, gritando? Elas, com certeza elas. Mais nervosismo, assim, né? Adrenalina, caraca. Muito, porque eu sou muito ligada emocionalmente às minhas alunas. Então, eu fico muito preocupada como que ela vai passar por aquilo, se ela perdeu, como que ela vai reagir àquilo, se ela ganhou, se ela vai se manter, ou sabe? O antes, o agora e o depois me preocupa, assim, me move. E eu acho que ver minha filha, então, e o Rodrigo, Deus do céu. Imagina o coração sair pela boca, né? É muito ruim, é muito melhor. É ruim competir, mas ver eles competindo é pior. Caramba. E, Nica, já teve alguma competição assim que você não saiu campeã, mas que você ficou feliz com o seu resultado, que você lutou bem? Teve alguma, assim, faixa colorida? Eu acho que o Mundial foi isso, porque o último Mundial de preta, porque eu tinha operado o joelho, e aí eu treinei 2 meses com o joelho recém-operado e fui competir. Caramba. Então, assim, foi uma... Eu acho que você sabe fazer o que você consegue fazer e entregar o que você pode. Uma superação, né? Isso é legal. Já teve mais competição que eu ganhei e falei, cara... Eu sou muito arregada mesmo. Eu vi uma que você disse também que lutou com a Tayane, né? Lutei. Você falou, já era uma tiazinha, tava com a idade, cara, né? faixa roxa. Seletiva, mas né? o pior não foi isso. O pior foi que eu achei que eu tinha ganhado o negócio. É mesmo? Cara, com a Tayane Porfírio? Não a luta. Eu achei que tinha ganhado, porque eu fiz 3 lutas e eu achei que eu já tinha sido campeã. Entendi. E ainda tinha e aí, ela. quando eu saí toda comemorando, tipo, vou pra Abu Dhabi. Aí meu professor olhou e falou, não, tem a final. Deu, tá bom, tipo, me achando, porque eu tinha lutado bem pra caramba. Eu tinha lutado com uma judoca bem dura do Barbosa. Tinha lutado bem. Tava me achando. Cara, daí era assim, né? A gente ficava atrás num lugar e vinha pra frente. Eu nem sabia quem era. Quando eu olhei pro pé, do lado do meu, assim, que a gente foi entrar, que eu olhei, eu falei... Gigante, né? Merda, viu? Agora, nunca digo. Na minha vez, nunca, né? Logo na minha, né? Sem condições, né? Ela é na época ainda, acho que ela devia estar com 100 e poucos quilos, ela estava bem grande. E independente, né? Ela baixou muito peso, ela tem muito jiu-jitsu. Tem muito. Boa jiu-jitsu, né? Muito. Eu falei, eu vou fazer o quê? Aqui eu fiquei meio, tentei chacoalhar, não mexia. Ela me jogou pra fora da área, eu voltei e falei, gente, eu vou tentar agarrar um pé aí e ver o que dá, né? Foi a final da... Foi a final, eu fiz a final, fiquei em segundo. Caramba. Não fui pra Abu Dhabi, tô aqui. Mas não é fácil, uma seletiva, as maiores meninas do Brasil, né? Pra poder estar mostrando. Não, foi uma experiência irada, assim. Boa, assim, até por isso, né? Se tu pensar, acho que eu tenho uns 17, 15 anos a mais que ela. Então... E que as outras, né, que eu lutei, a gente não pode esquecer de diminuir ninguém. Então, eu era tia ali no rolê, né? Eu sempre sou a tia do rolê. Mas, vai bem. Mas eu vou te falar, a galera tá aprendendo agora a respeitar a categoria Master, mas, cara,
Até porque todo mundo envelhece, né? A idade chega, né? Pra todo mundo. E o Master é tenso, tá? A galera é muito forte e tem muita habilidade técnica. E é duro também, difícil, já né? tá há muito tempo no tatame, então são outros 500. É que tem pessoas que pensam que vou sair do adulto, vou no Master, lá que eu vou Vai ganhar lá, fácil. né? Vai Vai lá. lá. Não, esses dias a Tem meio que esse Amanda, preconceito. 45 anos, foi campeã europeia, 45 anos. A gente Não, tem Amanda uma... é sinistra, né? Comigo, pô, muito forçado. Muito sinistro. tem muita... Não, tem muito... Eu acho que até isso, né? A gente tá quebrando esses muros aí do preconceito com a idade. O jiu-jitsu o mestre é um exemplo. Quem quiser, né? Quem já deu um treininho com o mestre sabe que é tenso. Eu que nem quero. Vai Depois passar dessa aqui, sufoco, ó, né? me deixou até com medo aqui agora. Não. Sinistro, né? Caramba. Falou também o Mestre Barbosa também que é assim. Tá louco. Duríssimo. Cara, e ele é incrível, né? Eu acho que ele é uma referência Sinistro, excelente. Eu sempre tieto ele muito toda sangue vez bom, que eu gente vejo boa, ele. Porque ele faz um trabalho, ele tem muita mulher. Eu acho que ele é um dos professores que mais tem mulher, assim, na comunidade do jiu-jitsu. Muita gente boa, Eu respeito ele demais, acho ele sensacional. Ele faz a diferença mesmo. E é papo reto, né? É muito bom. É que eu fiquei lá dentro da casa confinado do Beat the Stars, né? O primeiro reality show que teve. Aí ele foi lá na casa, a gente firmou uma amizade, fomos melhores amigos, foi bem bacana, contou várias histórias. Não, ele é um cara muito maneiro. Aí mostrando o posicionamento, falei, pô, na posição tá assim, imagina no treino real. Você tava arrebentando meu quadril, muito sinistro. Eles são muito fortes, muito né? bom. Foi judoca também, né? Morou no Japão. A esposa dele é judoca também. Vai, mexe com esse casal. É muito sangue bom, muito humilde, Mestre Barbosa. Muito. A gente tem um pessoal... Cara, isso é muito louco, tá? A gente tem muita referência boa. As pessoas que ficam na dúvida como agir, como construir, como manter um trabalho. Cara, hoje em dia a rede social te aproxima dessas pessoas, né? Tem muita... Tem aqui o Teixeira, que eu acho ele incrível também. O Leão Teixeira? Sim, eu ia falar muito bem, com certeza. Né? Trabalho com as crianças, né? Cara, uma referência. Eu acompanho, né? O trabalho dele, acho incrível. Então, assim, a gente tem que buscar esses bons exemplos. Com certeza. E, né, você vai colocando, trazendo pra dentro da tua academia, da tua escola e melhorando o que você entrega. Não, com certeza. Barbosa. Show demais. E lá, você tem crianças também? Lá Sim, a gente tá com... A gente tem uma... aliás... Não, eu nem tomei. Não? A gente tem... o nosso público eu tenho do Mini Campeões, que são crianças de 3 anos de idade, a senhores de 65, 70 anos. Caramba, com 3 aninhos de idade? 3 aninhos, Mini Campeões. É uma aula bem lúdica, né? Pra eles aprenderem a interagir, a hierarquia, o tempo de espera. Tem mais brincadeira, que legal. mas depois eles vão, 6 aninhos, eles mudam de turma e começa a ficar mais efetivo, né? Mas é importante, já tá associando ali, né? Ali dentro, né? Coordenação psicomotora, disciplina, com certeza, é muito importante. bem importante. Ajuda muito. O jiu-jitsu, ele é ferramenta para tudo, né? Pro autista, ontem foi o dia que bacana, legal. Mundial do Autismo, né? E, cara... Vocês têm lá? Tenho, temos. Tem até, eu vou mandar pra vocês um videozinho de um aluno nosso quando ele pegou o grau. Gente, que é incrível, né? Esse é um coração mais exposto, né? Então você vê a parada rolando. Que é real, né? É real, é o sentimento ali, né? Eu vou te falar, dá muito trabalho, tá? Até eu brinco, quem quer ser atleta não pode abrir uma academia de jiu-jitsu, porque o dia que tu abre uma academia de jiu-jitsu, você não treina mais jiu-jitsu. Mas a colheita que a gente tem nos bastidores é motivador, assim. Mais que medalha, muito mais que medalha. Você saber que você agrega a vida das pessoas. Mas na sua opinião, assim, você que vive isso, você e seu marido, né? Você acha que dá pra conciliar a pessoa ter uma academia e tá competindo no alto rendimento, ou você acha difícil? Em dupla é mais fácil, assim, né? Em dupla, sim. Um vai competir... O Rodrigo fez muito isso, né? Ele competiu até o ano passado, em dupla. Sozinho, o cara que faz isso sozinho é muito guerreiro. E aí, eu tenho exemplos que eu consigo observar, né? Não sei como foi a rotina, mas se você olhar, o Gabriel Age sumiu um pouco das competições. Eu percebi. Virou dono de escola. Inácio, um queridíssimo, inclusive um dos meninos do projeto, tá indo pra escola dele. Também tirou o pé, botou o pé no freio em Otávio competição. Souza também, né? Otávio de Souza. Porque eu acho que a demanda é muito intensa. Exige, fazer virar a escola, você tem que estar lá. E aí, para ser atleta a nível
de ponta, você tem que estar lá também. Então, é como se a gente tem que ser um pouco, quando tá num alto rendimento, tá egoísta, né? Pensar completa mais na gente, um pouco não, né? O atleta, 100%, o atleta profissional, ele vive para ele, né? O meu acordar, a minha dieta, meu treino, meu sono. Como que esse cara vai colocar na rotina dele, administrativo, funcionário da aula? Igual eu falei, por que é importante profissionalizar o jiu-jitsu esportivo? Porque o atleta merece ter essa qualidade de vida e de entrega. E aí, a maioria hoje trabalha com o jiu-jitsu, porque dar aula é trabalho. Não com é certeza. Treinar, né? Ele tá dando aula. Isso esgota ele também. Então, a grande maioria faz isso, né? Poucos sortudos vivem jiu-jitsu esportivo profissional, né? Só treinam. Então, a demanda é diferente. Eu acho que é possível. Tem gente que faz. Acho que a Nath, cara, acabou de ganhar. Qual campeonato ela ganhou? Foi o PAN? Ela ganhou o GP. Não, o GP. Absoluto. O GP e acabou de ser mãe. E tem escola. Então, assim, ela é um exemplo. Mas começa que é uma dupla, né? Ela e o marido. Sim. Então, assim, acho que em duplas... Pode ser mais... mesmo assim é bem difícil, né? Não tem fácil, tá? Não é tirando, pelo amor de Deus, tirando mérito de ninguém. Mas o cara sozinho tocar uma escola e ser atleta profissional de ponta... E como você falou também, assim, é o profissional atleta e também tem o profissional gestor, professor, que também exige esse tempo, né? De dedicação para você ver ali a sua academia dando resultado, você tem que ter a entrega mesmo, né? Pro seu trabalho. Eu não sei, pra quem fazer o meia boca deve ser possível. Tipo, o cara que vai ser atleta, vai 100% atleta e vai tocar mais ou menos. Academia. Você não vai estar entregando... É difícil, né? Isso é pra tudo, né? O Dia das Mães aí. É impossível você ser uma mãe 100%, uma empresária 100%. O mal do mundo tá nisso, né? A gente querer ser excelente em todas as áreas. Normalmente, quando você está excelente em algum lugar você está faltando. Sabe, assim, pode ver, quando você está muito focado para uma competição, com certeza você vai estar faltando um pouquinho com a sua esposa. E tá tudo bem, porque foi esse momento que você escolheu fazer isso. Não dá pra gente querer ser exigente de entregar 100% em tudo que não vai entregar. Abraçar o mundo com não vai dar. Né? Então, por isso que é importante saber o caminho, né? Não, agora, nesse momento, eu vou viver isso. E aí, você fazer, né, botar a tua energia naquilo. Conversa, né, comunicar em casa, agora eu vou focar nisso. Então, o cara que tem uma escola, ele tem que ter esse pensamento. Você não pode abrir uma academia de jiu-jitsu e achar que é só ter um tatame, abrir e valeu. Acham que é fácil, né? Isso daí é o maior erro, dentro do mercado do jiu-jitsu. Porque daí você não entrega algo de qualidade, você queima o esporte, porque a pessoa muito provavelmente não volte a treinar, que teve uma experiência ruim. Né? Você chega, o cara tá de calça jeans dando aula, o tatame tá sujo, o banheiro tá sujo. Assim, o entregar de qualidade, ele exige uma demanda muito grande. Então, não dá para fazer as duas coisas. É porque são clientes, né? Os alunos da academia têm que tratar da melhor forma, né? É porque se ele vai embora e vai para concorrência, a verdade isso algo aí. Que trata ele melhor, outra academia. Sim. E também é diferente, né, Nica? Também muita gente confunde, né? Também já amadureci bastante isso, porque tem gente que acha, vou ser campeão mundial, fazer meu nome na competição e depois eu vou dar aula que eu vou ficar, tipo, assim, bem sucedido. É diferente, né? Que tem muitas pessoas também que eu vejo que nunca entrou num tatame, nunca competiu, mas tá muito melhor financeiramente do cara que é o mundial. Lógico, eu acho que tem um equívoco que rola muito grande. As pessoas acham que o cara que é campeão mundial, ele é bom professor. E uma coisa não tá vinculada à outra. Tem cara que não sabe dar uma aula muito de qualidade. Arrogante, não tem paciência. Assim, eu já acho que eu quase bati boca na rede social. Quando eu comento algo e a pessoa vem também questionar, eu paro de responder. Mas assim, e aí o cara questionando o professor que não é competidor. Eu falei, cara, qual é o problema? Eu tenho professores na minha escola que já tiveram a experiência de competir, mas não são competidores e são excelentes professores. Então, vincular um título à qualidade de professor é um equívoco muito grande. O professor tem que ter experiência em competição? Com certeza, para poder entregar para o seu aluno. Tem que ser competidor? Jamais. Porque eu conheço grandes professores que não são competidores. E conheço grandes atletas que não são professores. Então, a gente precisa entender que uma coisa não está vinculada à outra. Então, o cara que quer ser professor, ele tem que entender que é uma outra profissão. Ser atleta é uma coisa, ser professor é outra. E que demanda energia e estudo. Eu estou o tempo todo buscando progredir. Eu vou em seminário. Pingou seminário em Curitiba, eu estou lá.
Tô sempre aprendendo. Eu vou na outra escola ver a aula do professor, eu tô lá vendo a batidinha na mão que ele dá, como ele aponta, como ele gesticula, e vou trazendo o que é bom para mim. Vou mudando, vou alinhando o meu repertório, entende? O professor tem que ter repertório. O atleta, ele tem o jogo dele. Não. Aí o cara vai dar um seminário da guarda dele mirabolante que ele faz. Aí metade do seminário não consegue fazer. Entende? O professor não. O professor tem didática. Cara, eu vou lá dar uma aula onde vai ter faixa branca, preta. Pô, tem que ser uma construção, meu seminário. Com certeza. Todo mundo tem que entrar lá e sair de lá entendendo que é capaz. Senão tu sai do seminário se achando um bosta. Tipo, cara, fui lá, não consegui fazer nada. E a culpa não tá contigo, não, cara. Você, né, a didática é importante. Então, isso vale a gente falar. É muito importante entender que ser professor é outra coisa. E essa tese que você tocou agora é importantíssimo. Assim que aparece professores diferentes lá em Curitiba, eu vou no seminário e tal. Porque tem muitos professores também que pensam, sou faixa preta, já sei tudo, eu vou fazer o que é lá, gastar meu dinheiro à toa, né? Atleta pensa isso, não, porque atleta tem pessoas faixa azul. Tem pessoas que vê pelo dinheiro, isso é muito caro, 150, mas você tem que entender louco. que você tá plantando, né? Lá na frente vai ajudar eu fui em muito. todos, eu fui no seminário do Paulo Miau, eu fui no seminário do Royce, que teve, foi uma sequência de seminários. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui atrás da aula do Draculino. Cara, o professor que quer ser bom tem que estudar, não pode parar de estudar, entendeu? Tem que fazer aula de vários outros professores, isso agrega demais. Seminário é investimento. A tua mensalidade na escola é investimento, né? A menina começa a competir, já quer bolsa na escola. Cara, tu quer competir, depois tu quer ser professor, mas quer treinar de graça. Eu paguei para me formar em psicologia, tu entende? Querem profissionalizar você quer ser pago, mas não dentro quer. do jiu-jitsu. Ah, tá. Você quer viver jiu-jitsu, mas você não quer pagar o professor que te ensina, e você não quer pagar a competição, e você não quer... É investimento. Não existe nada de graça. Mas vai ter um retorno lá na frente, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, né? Eu sou tia há 40 anos, então hoje eu não tenho problema nenhum. Eu sei o meu valor. Meu valor de seminário, eu sei meu valor da minha aula, eu sei o valor da mensalidade da minha escola, porque eu sei o que eu entrego. Então, eu não tenho medo de precificar, porque eu estou o tempo todo buscando para entregar excelência. Quem faz isso não tem medo de pôr valor no trabalho. Entende? Agora, óbvio, né? Você entrega um trabalho, você sabe que para aquela pessoa não é acessível, mas ela tem uma demanda e vai valer a pena investir nela. Aí tu faz diferente para ela, né? Tudo é negociável. Mas tem gente que tu sabe que pode te entregar, pode pagar e quer o chorinho porque eu compito, porque eu sou duro, porque... E tu vê essa pessoa que tá falando que tá viajando, já que viaja o mundo todo, né? Mas por uma aula ali não dá pra entender, né? Não, ele acha cara, caro. Enquanto a gente não melhorar a qualidade de vida dos professores de jiu-jitsu, nosso esporte não vai crescer. Porque como que esse cara vai entregar a qualidade o tempo todo? Então, parar de chorar mensalidade, parar de achar que o cara é um mercenário porque tá cobrando, cara, o cara tem conta para pagar. Você está atrasando o desenvolvimento do nosso esporte. A academia de jiu-jitsu é uma profissão, o professor de jiu-jitsu é um profissional e ele merece ser remunerado e com qualidade. A gente já comete essa gafe no Brasil, né? O professor nenhum no Brasil é valorizado. Né? A gente, dentro do jiu-jitsu, tem que lutar pela comunidade do jiu-jitsu, mas como um todo, o cara que te ensina é muito valoroso. Se a gente não sabe valorizar quem nos traz sabedoria, que sabedoria é poder, a gente tá lascado, fadado ao fracasso. Igual eu vejo muitos também para fora do país e tal, quando vai dar seminário, eu acho assim, quando tá precisando é uma coisa, mas tipo assim, depois que você chega a uma certa maturidade, tem um nome dentro da arte suave do esporte, né? Aí você quer dar um seminário, a pessoa, puxa o treino aí. Tipo assim, vou te dar o preço de um café pra você almoçar. Eu falei, pô, isso aí, como você falou, tá desvalorizando, né? O meu trabalho, você não pode aceitar isso. Aí eu vou chegar e vou cobrar o meu trabalho que eu paguei, que eu acho justo, vai falar muito caro, não sei. É aquele ali faz de graça, eu vou naquele. Eles têm a cabeça, eu vi também muito... Você acaba abaixando o nível, né? Porque se você aceita... Eles choram muito isso na Europa, em muitos lugares na Europa, assim, eu vi que eles têm que melhorar essa crença e tal. Sim. E que eu acho errado isso, né? Como que você vai chegar... Vai lá, se eu e você não aceitamos mais isso... Aí tem a mão de obra, minha e tua. Não, a gente não aceita. O que acontece? Os caras vão ter que começar a pagar. Que é igual o atleta que ganha um kimono e já fica postando o kimono e acha que é patrocínio. Meu irmão. É só um apoio, Para, filho. Cara, vai fazer valorizar, né? Sim, lógico. A gente tem que fazer valor, trazer valor, agregar valor à parada. Então, assim, quando tu tá fazendo de graça,
as pessoas não valorizam. É igual a bolsa que você dá lá pro menino que não pode pagar. Se ele não tem uma contrapartida, ele não vai dar valor. Tipo, é impressionante. Eu não sei, né, o que maquinaram dentro do humano, mas por que a gente é ingrato assim? Cara, a gratidão é uma parada difícil de construir. Né? E o valor tem que tá alinhado ali. Eu aprendi isso, ó, a duras penas. Eu acho que tem uma diferença grande em saber servir e entregar para a comunidade. Eu brinco com as meninas. Todo seminário que eu faço voluntário, eu fecho mais 5 pagantes que eu recebo. Então, assim, faz parte você devolver. Tem que devolver. Eu faço muitos trabalhos voluntários com mulheres. Muitos aulões de defesa pessoal. E é impressionante. Eu fecho um com a prefeitura, alguém me liga e eu fecho um que eu vou receber. E tá, aí é maneiro, entendeu? Sim, Com certeza. Eu já procurei muitas mulheres dentro do jiu-jitsu para fazer aulões voluntários e tive respostas negativas, tipo, não, só vou pôr. Então a gente não pode ser engessado. A gente tá nesse mundo para servir também, entende? E aí, se você não se propõe a servir, depois você não vai entender lá na frente. A galera quer plantar limão e colher morango, entendeu? Ali, né? Tem um equilíbrio. E aí né? a tua medalha, meu filho, ficou para trás. Daqui. Quem foi campeão mundial há 5 anos atrás? É difícil de lembrar. Ali, né? Entendeu? Então, assim... Vai ficar o seu legado ali, Se você né? não construir todo dia uma parada, o teu nome pro futuro, o que você quer entregar, se todo dia você não levantar e servir, daqui a pouco... A medalha vai enferrujar, né? Meu, vai tem ser tanto só lembrança. campeão já Ali, passou né? tanto campeão. A minha concepção de campeão mudou faz tempo já. É aquilo que você falou, tem muita gente que é campeão, mas não sabe lidar com pessoas, que é diferente, né? Lidar com o público, né? Tem pessoas que a academia você chega, tá treinando, não dá nem confiança para a pessoa que tá chegando, ou tá no celular, ou aperta a mão, não olha no olho. Nem olha no olho. Cara, é muito louco, porque aí depois olham pra você e falam, por que dão moral? Eu já escutei isso, tá? Nossa, dão moral pra essa mulher aí. Cara, talvez é porque essa mulher olha pras pessoas e vê as pessoas, entendeu? Tem gente chama que não pelo enxerga. nome, né? Isso já faz diferença, né? Quando Caramba. você já ganha um aluno na pessoa, né? Quando você fala no segundo dia, caraca, me chamou pelo nome. É aqui que eu vou treinar. Humanizar, a gente não tem mais humanização, né? Então, assim, hoje em dia, fazer o mínimo te torna diferente. Tu entende isso? É muito louco. É bizarro, né? Fazer o mínimo, ser um mínimo de gentil, um mínimo de educado. Você se destaca demais, porque a galera tá muito individualista. Muito competitiva. Não que não seja bom. É bom, a competição te leva pra frente, mas a gente tem que ser humano, né, cara? Antes de tudo, a gente tem que ser humano. E mudando assim um pouco, né, de assunto mais ainda do que das outras coisas que você faz, né? Você também foi apresentadora, né? Ah, que bacana. Meu Deus do céu. Cara, a galera... Verdade, ela apresentadora, se deixa Primeiro foi no BJJ Bet que eu cheguei pra comentar e já fui morrendo de medo. E aí cheguei lá, o William falou, não, e você vai entrevistar também? Eu nunca tinha feito isso na vida. É mesmo? E nem sabia o que era, tipo, não sabia que eu ia fazer, entendeu? Mas você ficou um pouco tenso ou fluiu? Depois vai, né? Eu fico depois tentando pensar assim, cara, Dani, seja você mesmo, com sabe? certeza, legal. E eu amo jiu-jitsu, eu amo lutar pelo jiu-jitsu. Então eu tento usar essas oportunidades para ir plantando mais sementinhas, assim, sabe? E aí no Fenajitsu eu tive essa oportunidade no Big Deal e no Fenajitsu de apresentar. E como foi, assim, essa experiência? Cara, foi muito legal. É muito diferente, né? É outro momento, assim. Mas eu achei legal porque a nossa comunidade é muito pequena. Então, quando os donos de eventos se propõem a apoiar pessoas que estão trabalhando diretamente todo dia pro jiu-jitsu, é muito maneiro. Então, você pega um evento que botou todo mundo do jiu-jitsu para trabalhar. Então, a apresentadora é professora de jiu-jitsu. Isso que é bacana. Tipo, todo mundo que tava cobrindo é atleta. Sabe como? Tu traz oportunidade, porque o nosso mercado é pequeno ainda. Sim, então, toda oportunidade é muito válida. E é muito coerente pessoas que vivem jiu-jitsu estarem falando de jiu-jitsu, né? E trabalhando com jiu-jitsu. Então, eu fiquei muito feliz pela oportunidade. Foi um desafio imenso. Mas é fazer o que a gente ama, né? Então, foi fácil. Assim, nesse sentido, foi fácil. E você também é boa comunicadora, né? Você se expressa bem. Então, acho que você tirou de letra, Eu falo pra caramba, né? Dá uma vergonha. E assim, a gente fez lá no Fenajitsu, era câmera fixa. A gente não tinha tanto suporte tecnológico. Era um suporte humano maravilhoso. E a gente tentando correr atrás. Então,
de novo, a gente fez o melhor que pôde com o que tinha disponível, sabe? Foi um desafio. Teve um desafio porque não tinha retorno, a câmera não, né, a estrutura não era, não nos possibilitava, me limitava bastante. Então eu tinha que ficar num ponto fixo, eu tinha isso. E aí eu ficava nervosa, eu esquecia, quando eu já estava andando, daí eu voltava. Mas o retorno não tinha, então era meio que na sorte, né? Tipo, às vezes eu entrava falando e o outro tava falando também. Mas eu tô me sentindo mais confortável. Há 2 semanas eu comentei um evento, o Immortal Fight, lá de Curitiba. E aí eu me senti tão confortável que era grappling e era MMA. E tinham as meninas da plaquinha lá. E no meio eu tive a cara de pau de falar assim, eu gostaria de pedir pro dono do evento colocar mais lutas femininas e tirar as Ring Girls. O dinheiro que você gasta com mulheres segurando plaquinhas, coloque mulheres lutar. E eu consegui. Eu achei que ia ser demitida, né? Caraca! Eu falei, eu vou ser demitida depois dessa. Mas eu falei, e daí depois ele me chamou e falou assim, Nica, vamos fazer o seguinte, no MMA ainda é difícil, mas então todas as lutas sem kimono, não vai ter mais mulher de plaquinha, eu vou pôr mais lutas de mulher, deu. Mas foi bom a sua atitude, né? Você arriscou e deu certo. Então, assim, eu tô começando a ficar muito soltinha. Eu tô segura demais, mas eu achei importante trazer isso. Ainda o outro comentarista brincou, e se colocar homem de plaquinha? Eu falei, não, cara, eu não quero objetificar ninguém, nenhum ser humano. Eu quero trazer mais esporte pro esporte, só isso. Você gostou? Teve um que você gostou mais, assim, você gostou mais de apresentar, de comentar, de entrevistar? Sim. Teve alguma das 3 que você O Fenajitsu, eu acho que foi quando eu me senti mais confortável de apresentar, que era muito grande o tatame, eu me senti, e minha filha ficou sentadinha na minha frente, eu me senti segura, assim. Eu gostei de apresentar o Fenajitsu, mas eu gosto de comentar, ficar mais livre, porque o apresentar você tá muito preso, né, a um roteiro. E o comentar, você pode falar o que você quer, né? Mais ou menos. Um comentário. Mais ou menos. Até dar sugestão. Até conseguir mudar o sistema, veja. Então, eu gostei da possibilidade de conseguir trazer fazer essa mudança aí. Não, o dono do evento, ele é muito flexível e tá querendo fortalecer o jiu-jitsu na região lá, então foi muito legal, assim, foi muito legal o feedback dele e ele nem ligou, tipo, nem me demitiu. Nem me demitiu. Então tá tudo bem. E, Nica, assim, quando você competia, né, e agora também, o que você gosta, assim, de comer? Passa o seu segredo aí pra galera. Oh, meu Deus, como meu segredo. Café, almoço, né? Eu tomo muito café. Não, quando eu competia, eu ficava tão nervosa que eu só conseguia comer banana. No dia da competição eu só comia banana. Caramba. Mas eu sou uma pessoa que gosta de comer. Eu como bem, eu gosto de comer saudável muito. Assim, né? Eu brinco que pra quem... Eu brinco não, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que pra quem foi muito privado de tudo, tudo é muito precioso. Então até hoje no supermercado, pra mim, é um momento da minha semana, cara. Vocês não estão entendendo. É todo tipo uma... Prepara. Porque hoje eu tenho condição financeira de entrar no mercado e escolher o que eu quiser comprar. E eu sempre lembro disso. Toda semana, segunda ou terça-feira é o dia de mercado, eu e o Rodrigo, e pra mim é um privilégio imenso poder fazer compra do que eu quero comer. Porque eu não podia antes. Então, isso, eu acho que é até como demais por causa disso também. A comida é muito afetiva, é muito emocional pra mim. Então, eu gosto de comer bem, mas eu gosto de um açúcar, que é o meu vilão. Do docinho assim, chocolate? Não é o chocolate, eu sou do doce de leite, do creme, sabe? A sobremesa pós-almoço, né? É péssimo, é péssimo. Eu sou um péssimo exemplo. A minha filha, ela é muito mais regrada. Mas em casa a gente não compra açúcar, nada. Refrigerante, assim, essas coisas... Não, vou deixar quieto, né? É água, gente. Eu tô água, tá eu pensei que ela ia falar assim, não, na minha casa não entra. Não, industrializado. Não, ninguém, não. Mas na minha casa, Rodrigo e Maria são excelentes. Eu ando numa fase, eu falei, né? Eu tirei um ovário ano passado. Eu operei meu joelho e tirei um ovário. E eu entrei num ciclo de compulsão mesmo, assim, de comer demais. Porque eu me senti tá sendo muito difícil não treinar como eu treinava. Eu ainda tô nesse processo. E eu desconto na comida, porque é emocional a comida. Olha tudo que eu já liguei só porque eu estudo isso. E aí eu tô tratando e trabalhando isso agora. Pra mim é uma fraqueza muito grande o alimento.
Porque ele é onde eu coloco tudo pra dentro que eu silencio, que eu não posso fazer no momento, né? Porque essa transição de uma coisa para outra na vida da gente é uma coisa muito difícil. Com né? certeza. Você fala assim, agora eu não vou mais fazer tal coisa que movimentava a tua vida. Você fica meio perdido, assim, né? E eu fui bem seguido, porque eu operei o joelho, 10 meses depois eu tive que tirar um ovário, e aí a questão hormonal bagunçou toda e eu fui pra comida. Mas quando eu tava competindo, eu era bem regrada, assim, com a alimentação. Eu sempre tava nunca estourei peso, sempre tava no peso, sempre comia bem profissional, limpinho. né? Eu sou uma pessoa muito disciplinada quando eu me proponho a fazer algo. Sim. E nem agora eu tô muito solta na alimentação. Mas já vai acabar, porque como eu falei, eu fui buscar, tô fazendo os exames, fiz os exames de sangue, minha dieta vai mudar. Mas quando eu tava me propondo a competir, eu era chata. Eu sou, né? Você viu, eu cheguei 10 minutos antes, eu sou bem rigorosa com as coisas. Minha aula começa às 7h30, 7h10 eu tô no tatame, de kimoninho alinhado, cabelo preso. Então, assim, eu sou muito disciplinada com o que eu quero entregar. Você gosta de suplementar também, assim, ou mais alimentação? O whey, eu amo bater o whey com maracujá, com polpa de maracujá. Vira quase, ó, vira quase mousse. Essa daí eu nunca vi, não. Sério que maracujá? Cara, fica bom demais. É o whey do quê? De baunilha. De baunilha. Né? Cara, o whey de baunilha com maracujá fica um mousse. Aí você bate com um pouquinho o líquido só pra ficar bem... Fica cremosão, né? Come... Tipo um sorvete, assim. Creatina eu gosto de tomar de manhã, né? Sim. E o que mais? Eu tomo... Agora é coisa de idosa, né? Eu tomo Q10. Coenzima, Q10. Coenzima, Ó, aqui a gente tem barrinha aqui da boa. Você viu barrinha. Se quiser, já bloqueou aqui, ó. Tipo, fonte de proteína também. Não, então, o whey eu nunca deixei de tomar, assim. Eu acho bem... Eu gosto do retorno que ele dá, né? O retorno dele é importante. Mas pro atleta eu acho que tem que ter suplementação, né? É difícil bater no alimento só o que vocês precisam. É um gasto, né? É aquilo que você falou mesmo, já ouvi muitas pessoas falar, não só no jiu-jitsu, como no MMA, outra modalidade, que é difícil mesmo essa transição, né? Que o seu corpo, ele tá habituado há muitos anos você tá fazendo isso repetidamente, aí você fala, caraca, eu vou ter que parar agora. Até jogador de futebol também. E você começa, não pode ver que todo mundo fica gordinho depois que para de competir. Porque, tipo assim, você para de competir, mas cabeça, o metabolismo né, também e é uma você coisa. continua comendo a o que fome você comia. E tal, mas você diminuiu. Só que você diminuiu o gasto calórico, né? Rola muito. Eu acho que é muito... Tem muita... O índice de alcoolismo, de uso de substâncias químicas em ex-atletas é altíssimo. Depressão. Por isso que é importante o cara tá lá competindo, quando ele tá no pico da carreira, ele começar a pensar qual vai ser a transição dele. Porque você tem que ter, né, algo se você fizer o propósito, né? Cara, a gente é movido a propósito. Sim. O ser humano é movido a propósito. Então, se você já encontra uma outra... vou chegar aqui, vou lutar isso, vou lutar até tal ano. Daqui... eu vou abrir uma escola, então eu já vou começar a estudar, fazer curso, seminário, e vou me tornar um bom professor, ou vou fazer uma administração, porque eu vou administrar a escola e botar a gente dar aula para mim. Mas você já tem que ter um caminho, porque senão, não que não vai doer, né? Claro que vai doer. Porque tem toda uma demanda de energia, de emoção que está ligado ao que você faz durante anos. Mas... já é uma substituição. Peraí, né? Você tá tirando o açúcar, mas eu tô te devolvendo o treino de jiu-jitsu. Sabe assim? Então, a gente tem que fazer trocas, né? De comportamentos. É importante para você não deprimir, não acabar virando dependente químico, enfim. Nica, quero te entregar um presente aqui. A gente gosta de presente especial aqui para os nossos convidados. Olha. É um voucher. Vai gostar. Isso, de uma sessão na Clínica E-Therapy, que é patrocinadora aqui, né, do nosso podcast. Aí, viu? E aí, quando você estiver aqui no Rio, a clínica fica aqui no Rio de Janeiro, né, em Botafogo. E você ganhou uma sessão lá de uma avaliação que você consegue identificar os pontos onde você tem lesão. Então, sim, que ela sai marcada inteira. E não é achismo, é identificação real, onde e aí você consegue fazer o tratamento necessário, né, para aquele tipo de lesão. Então, vale a pena você ir lá conhecer. Isso aí é muito importante também, falar que tratar, a gente estava falando das lesões no começo. Você operou, né, seu joelho. Tratar, identificar e tratar. Prevenir, e fazer, né? Muito prevenção. importante a prevenção.
A gente é muito acostumado a tratar a doença, né? Não prevenir a doença. Então, a prevenção seria o melhor remédio para tudo, né? Tipo, não, com certeza. Você fazer mobilidade, você fazer físio semana de treino forte, enfim. Prevenção na sua cirurgia, no caso, como que foi que aconteceu sua lesão? Eu acho que eu errei na medida do treino, eu lembro até hoje, eu fiz uma aula de LPO e fui pro treino de jiu-jitsu. E aí a minha alça de balde estourou. Eu tinha alça de balde, estourou na hora, travou meu joelho, eu tive que ir pro hospital direto, porque uma dor não voltava. Aí eu marquei a cirurgia 2 semanas depois. Nossa, mas horrível, assim, uma dor. E o joelho é uma coisinha... não foi algo que tava, assim... Não, porque tem muitos casos, eu tô sentindo uma dor aqui, mas continua eu tenho condromalácia patelar, mas se a gente fizer ressonância em todo mundo aqui nessa sala, todo mundo vai ter, né? Porque é um desgaste de quem pratica atividade física. Mas a alça de balde eu nem sabia que tinha. Eu sentava no tatame e meu joelho saía do lugar. Eu tinha a sensação que ele saía do lugar, sabe? Fazia um tac. Eu falava, mas a gente vai fazendo o quê? Vai levando, né? Vamos treinando, né? Tá me possibilitando de nada. E aí que eu só descobri que eu tinha alça de balde porque estourou ela. Daí rompeu e travou o joelho. Aí eu fui operar. Mas foi a pior. Eu já fiz muita cirurgia, mas foi a pior cirurgia que eu fiz de joelho. Mesmo? Caramba. Eu não gostei, não. Acho que porque também te limita muito, né? Te tira a tua acessibilidade. Eu não gosto de ficar pedindo as coisas pros outros. Aí você tem que ficar dependendo das pessoas. Meu Deus. E é um processo de recuperação longo, né? E eu fiz aquilo ainda que eu falei, né? 2 meses depois eu fui fazer uma luta. E eu fiz uma luta, era uma luta num evento da Gracie Barra. Por isso que eu acabei lutando mundial na semana seguinte, por causa dessa luta. E aí era com a Ana Laura, que é a minha maior ídola do mundo. Falei, cara, me amam mesmo. Juntou tudo, você competiu na mesma categoria ou você deu uma subida Não, por foi o conta Summit da Gracie Barra, foi no Arizona, em Sedona, e daí tinha super lutas. E daí foi a minha com ela. Legal. Na verdade é dela comigo, né? Eu me emprestei o corpo e ela... E como que foi o mental nessa transição, que é difícil, né? Tem muita gente que opera falando a volta que é... eu sinto meu joelho até, sabe quando tu acha que não ficou 100%? Assim, eu sinto até hoje. O joelho é uma coisa que me incomoda mesmo. Esses dias eu vi um meme, me mandaram um meme muito legal, que o corpo humano é incrível, só precisava ter joelho melhor. Eu concordei. Porque eu tenho hérnia na lombar, na L4 e na L5, e elas super convivem comigo e de boa, musculação. Agora o joelho, ele é mais sensível mesmo, né? Qualquer treino mais forte, você sente. Porque a gente vai usar pra tudo, né? Pra reposição de tá guarda, passagem, eu gosto de vazar joelho, então o jogo acaba forçando mais o joelho, né? O tipo de jogo também. Aí você sente um pouquinho, né? É o quê? O direito ou o esquerdo? É o direito. Mas daí o esquerdo começa a doer também, né? Porque você começa a sobrecarregar o outro joelho. Né? É bem comum o pessoal lesionar um e depois lesionar o outro. É muito comum. Até vi agora, acho que a Mika operou os 2 joelhos, que eu acho que teve uma lesão em um e o outro já estava ruim. O outro precisou também. Então, assim, é bem comum isso. Por isso que tem que ter um pós-operatório bem sério e normalmente a físio é indicada nos 2 joelhos. Olha que loucura. Porque o outro está sendo sobrecarregado. Caramba. Nica, eu abri uma caixinha de perguntas aqui para você. Meu Deus. Olha, tem algumas coisas aqui a gente falou também sobre o seu início no jiu-jitsu, né? Mas eu acho que você não falou o porquê você começou a treinar. Qual foi o motivo? Eu sempre fui um piazão, né? Eu sempre amei muito luta. Muito, muito luta. Mas acho que uma das coisas que mais me levou é que eu não me identificava com nada. E eu tinha tido minha filha e eu tava com uma qualidade de vida muito ruim. Assim, eu queria ser diferente, mostrar diferente pra ela, né? Graças a Deus funcionou. Maria Rafaela é um mega atleta. Mas eu queria ser diferente pra minha filha. Ter outro tipo de exemplo. E aí eu comecei a treinar jiu-jitsu. Quando eu comecei a treinar, eu tava com 90 quilos, porque eu fumava quando eu engravidei da Maria. Mesmo? Caramba. E tomava Coca-Cola normal. Era magra falsa, assim, sabe? Só que quando eu engravidei, eu descobri que estava grávida, eu joguei o cigarro. Só que eu troquei, acabei de falar, né? A gente faz trocas, tá? O humano não para nada. É muito difícil o humano parar de fazer algo. Você precisa se apegar a outro vício, né? A gente faz trocas de comportamento. E aí eu parei de fumar, mas comecei a tomar muito sorvete.
Então, eu substituí por sorvete. Eu fui pra maternidade com 103 quilos. Caramba. Tipo, super heavy. Era eu e a bochecha. E aí, depois que ela nasceu, eu fiquei vivendo em prol dela, assim, 24 horas. Só que comecei a ficar com vergonha de mim, né? Sabe aquela coisa de se olhar e falar, caraca, cara, que exemplo de mãe você quer ser pra sua filha? E eu não queria ser uma pessoa que não consegue cuidar da saúde, que não para de comer, eu era zero propósito, né? Não tava fazendo nada da vida, sabe? Tava sobrevivendo. Tem um nome na psicologia que fala que é o desamparo aprendido. Que é quando uma pessoa vive muito tempo uma situação muito ruim e depois ela passa, mas ela não consegue sair daquela situação. É bem comum, a gente faz isso com várias coisas na nossa vida. E aí eu identifiquei, eu acho, esse desamparo aprendido que eu estava fazendo e falei, não. Hoje eu consigo começar a dar nome a essas coisas, né? Através do estudo, né? Estudar é poder, galera. Sabedoria é poder. Anota aí, te tiram tudo, né? Eu posso perder tudo, minha condição financeira, minha possibilidade de dar aula, mas o que eu aprendo está dentro do meu coração, da minha cabeça e ninguém tira. É para sempre conhecimento, né? Você gosta de ler também livros? Muito. Importante, né? Agora eu tô numa fase muito estoica, eu tô lendo bastante estoicismo, eu gosto bastante da ideia, aquela até tatuei, Amor Fati, que é você fazer o melhor que você pode, entender que é agora aceitar as coisas, né? Porque antes eu tinha muito essa mentalidade de mudar o mundo. E o mundo nunca foi justo, não é justo e nunca vai ser justo. Eu tenho que aceitar isso e tentar trabalhar da melhor maneira dentro disso, entende? E aí o estoicismo ajuda bastante trazer esse entendimento para nossa vida, assim. O estudo acalma o coração da gente. Dizem que a filosofia... dizem não, né? Na época que a filosofia nasceu, ela era um tipo de cura para a alma. A ideia dos filósofos era trazer cura para a alma, através do conhecimento. Então, eu acho... mesmo, né? E traz mesmo, porque você vai entendendo. Às vezes você faz uma parada a vida inteira que te bota em situações ruins e você não sabe por quê. E aí você começa a estudar e identifica, fala, meu irmão, eu tô fazendo essa... aqui. Entendeu? Então, é importante. A única coisa que a gente pode mudar nesse mundo é aqui, né? E daí, se você não buscar ferramenta para desenvolver isso, você não consegue nem ver. A gente é muito cego das nossas verdades, muito. Essa pergunta aqui foi do Nós Que Voa, BJJ. Não sei se você conhece ele. Voa. Tá. Deixa eu ver outra aqui. Nica, Rafael BJJ, o que ela acha da BJJ Cria? BJJ Cria dá oportunidade para todos os crias. A gente falou, né? Eu acho que é isso. Eu acho isso, que né? é importantíssimo as mídias darem voz para os professores, para o desenvolvimento do jiu-jitsu como um todo, não só o jiu-jitsu esportivo. Vocês estão fazendo isso com maestria, né? Obrigada. Tá. Antônio Luiz, _V. Quanto tempo de Gil e quando você pegou a preta? Abraço, galera. Sou fã. Abraço. Peguei a preta em dia 18 de novembro de 2018, no Sul-Americano. Eu ganhei o Sul-Americano de marrom e o Sebastião me deu a faixa preta no pódio. Caramba, que legal. E eu estou no jiu-jitsu desde 2011. Bacana. Então Eu sou um neném no jiu-jitsu, cara. Foram 7 anos até a preta, Até a preta, né? 7 anos. Caramba. Tá. Nica, como se manter firme depois das derrotas no jiu-jitsu? Não, eu amo caminhar, né? Sabe assim, eu amo estar aqui. Eu não amo, não é a vitória que eu amo. A gente gosta de ganhar, claro que sim, não me entendam mal, né? Não tô sendo demagoga, mas não é pela vitória, é pelo amor ao jiu-jitsu. O jiu-jitsu traz muito mais coisa do que vitória só. Ele traz resistência, resiliência, possibilidade de superar as coisas. Porque se você aguenta um amasso, aquele desconforto diário de alguém te batendo, cara, você sai pra rua vacinado, né? Fala, poxa, não é qualquer coisa que vai tirar minha paz. Né? Eu acho que você tem um desenvolvimento pessoal incrível dentro do jiu-jitsu. Do controle, né? E que, né, achar que ganhar vai mudar tudo é uma ilusão, é uma coisa sendo vendida muito
muito falsa, né? Muito vazia. Eu gosto, o Braulio é um cara espetacular, que eu também tenho a possibilidade de escutar às vezes. E o Braulio foi... Não, e assim, já vi muita luta dele. Um ser humano absurdo. E ele falou que quando ele ganhou a DCC, ele chegou no quarto de hotel e, deu um vazio e um desespero nele. Tipo, só isso. Entendeu? Então, se a pessoa estiver focada só na vitória... É o que você falou da Luísa, né? No outro dia ela tava lá lavando... Tava lá lavando roupa, cara. Igual, tipo, você pegar suas medalhas todas que você tem, ir numa padaria ou no banco, fala que você é campeão mundial pra ver se você vai deixar de pagar conta. Fala, você vai te tratar igual como qualquer outro, que você não muda nada. Fala, você tem que pagar, né? Porque você é campeão, não. Eu acho... E a gente se mostra muito mais na derrota do que na vitória, né? Com Sabe aquela coisa? É muito fácil... tratar o outro bem, que é teu superior. É muito fácil você ser gentil com o cara que você acha que pode te beneficiar. Sim. É muito fácil você se achar o máximo quando você tá ganhando. Agora, você se achar o cara quando você tá perdendo, aí é só uma construção de autoestima muito sinistra. Então, assim, não é uma derrota de competição que faz esquecer quem eu sou. De quem você é, né? Não vai mudar. Meu irmão, eu sou o que eu faço todo dia. Não um dia de competição. Bom, Thaís Alves Oficial. Nica, o jiu-jitsu é bom para mulheres? Quero muito começar. Poxa! Cara, ferramenta de desenvolvimento pessoal para crianças, para homens e para mulheres. É para todos. Perguntou para a pessoa certa, né? Com certeza. Eu acho que para mulher eu falo empoderamento, né? Daí as pessoas já ligam a mulheres, mas cara, quer mais empoderamento que o jiu-jitsu traz para homens também, né? Porque o homem, a autoconfiança que traz para o homem uma arte marcial, jiu-jitsu é empoderador. São muitos benefícios, né? Deixa eu selecionar mais uma. PH Tomé. Nica, você e sua filha já lutaram o mesmo campeonato? Sucesso sempre. Já lutamos no Mundial Master. Ela ganhou o Las Vegas Open e eu perdi o Mundial Master. Foi ótimo. Tudo pra minha princesa. Não, foi incrível. Ela é ótima. A gente já teve algumas experiências. Que bacana, legal. De estar na mesma competição. E não é muito comum, né, a gente ver mãe e filha, né? Nossa, também eu tava até recentemente com a Angélica e com a Sara, acompanhei elas em algumas competições. E é muito legal, porque no jiu-jitsu a gente tá acostumado a ver mais o homem com o filho, o pai, né, com a filha, mas a mulher sendo faixa preta com a filha ali, pra mim eu tô incrível, apaixonada acompanhando a história delas, assim. E a Sara é um fenômeno, né? Ela ganha tudo. E a Angélica tá sempre lá. Eu acho que faz toda a diferença. Legal. E nessa idade, o jiu-jitsu se torna um vínculo, quase que o único vínculo entre mãe e filha, e pai e filho. Porque a adolescência é uma fase que, cara... difícil, né? Eles querem os pares, eles não querem os pais, né? Sim, eles querem cair no mundo. Então, os pais que conseguem manter essa relação do jiu-jitsu com os filhos fortalece demais. É verdade. Porque daí começa a pira da alimentação, da musculação. Então você começa a ter várias particularidades em comum com o teu filho. Coisa que você não vai ter se ele não praticar, né? Ou só ele praticar. Até entre irmãos também. Porque acho que no documentário também do Eric Muniz que ele fez, ele fala que o jiu-jitsu fez ele ficar próximo dos irmãos dele. Então, o vínculo maior foi o jiu-jitsu, né? Que fez eles... hoje faz a diferença, né? A Baby ganhou o PAN agora, tava o Rodolfo assistindo ela. Tu acha? Já com o sobrinho, então entendeu? Incrível. Você ter essa relação em comum com a tua família não tem como não fortalecer, né? É verdade. Nani Palazzo. Sendo mulheres, sofremos muito, até sobressairmos na técnica. Como lidar com fracasso? Acho que quis dizer fracasso, né? Como lidar com fracasso? Eu acho que... também. Porque eu amar correr, não a corrida, né? Sabe? E também não se pôr nesse lugar. A gente tem que parar com essa história do... porque me amassam. Porque é ruim pra mim. Porque... não me chamam para treinar. Cara, se não te chamam,
se chame, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que sair de uma posição de vítima e se pôr vitimismo, né? a gente tem que se pôr numa posição de protagonismo. Sim. Cara, eu nunca fiquei sem treino. Ninguém me chama pra treinar, eu olho. Bora. Vamos. Entendeu? A gente tem que também ter iniciativa. Aí é outros 500, você ter esse movimento e a pessoa ser babaca, mas aí, cara, tem muito lugar para treinar. Vá achar um lugar que te respeitem, que valorizem a tua presença. Esteja em lugares onde você é desejada, sabe? Assim, no sentido da sua presença ser importante, de valorizarem a sua presença. Eu vejo muitas pessoas reclamando de locais de treino. Ninguém é obrigado a treinar onde não é bom. Você tem direito de treinar num lugar que você se sente seguro, respeitado, onde você esteja em constante evolução, desenvolvimento. Né? Se você se mantém num lugar onde acontecem essas situações, o primeiro errado da situação é você. É verdade. Total mesmo. Nica, como ter uma mentalidade positiva depois das derrotas? Não, esse foi o mesmo, né? Peraí. Não, não é o mesmo. Não é a mesma, não. Mas é porque tem várias perguntas nesse sentido aqui, né? E isso, assim, que você falou, eu achei essencial, né? Porque você não é obrigado a estar num lugar que você... o jiu-jitsu não é uma de jiu-jitsu, não é uma seita. Como você treina nessa academia? Você foi lá, pagou uma mensalidade e está naquele local. Sim. Cara, não estão te entregando, você é um cliente. Procure um lugar que vai te entregar o que você procura. Entende? Não é obrigado a ficar ali a vida toda, né? É se pôr num local de vítima. E se manter num local onde você está sendo, né, assim, não tá recebendo o que você deseja. Tipo, você não precisa disso. Né? A gente já tem relações abusivas demasiadas em famílias, em relacionamentos amorosos, em amizades, né? Poxa, a sua escolha do momento de lazer ou de profissionalização para um esporte tem que ser onde as pessoas estão te jogando para cima. A gente tem que aprender a sentar numa mesa onde querem a nossa presença, aonde a gente ainda é o mais burrinho da mesa. Eu gosto sempre de sentar em mesa onde eu tenho muito mais para aprender do que para ensinar. Isso tem que partir da gente, porque senão esse discurso cansa. Sabe o discurso do, mas não me dão espaço. Cara, ninguém me deu nada. Ninguém me deu nada. Eu acordo de manhã e vou atrás. Sim. Comigo também foi a mesma coisa. Ninguém te deve nada, cara. E sabe, não é assim, obrigação, né? Ninguém te deve nada. Pare de achar que o mundo te deve alguma coisa. Como ter uma mentalidade positiva? Cara, tu acordou, respirou, tá com 2 braços, perna. Olha o milagre que uma galera faz. Ganhando R$1.000 por mês, sustentando uma família. E você tá aí, como eu vou ter mentalidade positiva? Na maior parte do tempo, eu só penso isso. Quando eu vou no mercado, eu fico bem feliz que eu tô fazendo minha compra do mercado, entendeu? E olha que possibilidade massa, eu pagar um aluguel para ter uma casa cheia de gente podendo melhorar a vida delas. É comemorar as pequenas coisas do dia. E tem dia que, acordar e viver e não tratar ninguém mal foi a minha vitória. Porque eu quero matar alguém, entendeu? E tá tudo bem. E é sobre isso. Eu brinco com as minhas é sobre isso. Então a gente tem que... acho que a parada de... Tá uma modinha de gratidão e realmente é muito ruim. Porque tornaram ruim algo que é importante e é bom. Porque você tem que valorizar. Olha onde a gente está agora. Olha eu aqui no BJJ. Você entende? Tipo, a gente tem que valorizar essas coisas. Vocês estão trabalhando com pessoas legais, com coisas legais. Você teve o que comer. A gente descarta o mínimo, né? O mais importante, o mais precioso é o mais simples. E a gente sempre quer mais. A ganância, cara, a ganância destrói, traz o pessimismo, essa mentalidade do achar que é fracasso. Por que é fracasso? Sabe como? Você treinar e não ganhar um treino é fracasso? Ou é a possibilidade de você treinar e evoluir, entendeu? Sim. Eu selecionei mais uma aqui. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou no jiu-jitsu? Eu acho que foram fases diferentes. Mudar de equipe foi uma coisa muito difícil. Porque eu tinha esse sentimento e tenho esse sentimento no meu coração de muito amor por algumas pessoas da minha antiga equipe. Então, ter que desapontá-las de certa forma me doeu. E com certeza
Eu acho que no trabalho hoje, ter que convencer mulheres a ajudar outras mulheres é uma coisa que eu me sinto muito desafiada. Porque eu tenho o suporte de muitos homens e percebo que a construção ainda dessa corrente de trabalho pelas mulheres acaba que o nosso maior desafio está dentro da nossa comunidade mesmo. Então, acho que isso é o mais árduo hoje. O maior desafio hoje para mim é trazer o entendimento que eu demorei para ter também. Então, tudo bem. Estou com a maior paciência do mundo aqui para continuar lutando por isso. Mas trazer esse entendimento que... E para a comunidade do jiu-jitsu, né? Que quando um cara da tua comunidade é campeão mundial e você não, por mais que tu não tenha ganhado aquela medalha, tu ganhou espaço e possibilidade. Então, quando a gente entender como ser humano que a nossa vitória não é fracasso do outro, que a vitória do outro não é nosso fracasso, a gente vai longe. Pode ver que farmácia famosa abre uma farmácia na frente da outra. Todo mundo vende. Porque tem espaço. Tem espaço para todo mundo, né? Trabalhar. A mentalidade é vibrar, tipo, nessa multiplicação, entendeu? Se a mídia de vocês dá certo, vocês estão abrindo caminho para vários podcasts, para outras mídias, para outras pessoas. Para concorrência, isso é bom, né? Tem que ter, tem que ter. Se o seu propósito é que isso cresça, você está fazendo já, né? É isso, e você vai entregar de uma maneira, eu vou entregar de outra e vai ter para todo mundo, entendeu? Sim, é verdade. E eu gostei muito do que você falou também no começo. Você não faz para quem não gosta, você faz para quem vai se identificar ali com o seu trabalho. E vai ter outra pessoa que também vai fazer para aquele público que às vezes não se identifica com você, mas tem esse jeito, esse método aqui que gosta mais. Então tem para todo mundo. Eu acho que esse você falou disso e eu lembrei porque que eu falei isso num campeonato, tá? E daí talvez seja um desafio de mulheres na liderança dentro do jiu-jitsu ainda. Eu lembro um campeonato que eu tava coachando uma aluna e um árbitro olhou para mim e falou assim, os árbitros te odeiam porque eu sou tipo feijão. E aí eu respirei fundo, eu falei, beleza, professor, tá tranquilo. Aí depois de umas 2 horas ele veio atrás de mim pedir desculpa porque ele sentiu que tinha sido ofensivo. E eu falei exatamente isso pra ele. Eu falei, fica tranquilo. Eu saio daqui do ginásio e eu deixo tudo aqui. Porque isso aqui é trabalho pra mim. Eu tenho dó de quem acorda de manhã odiando alguém, entendeu? Eu não vou ser essa pessoa. Eu vou trabalhar porque eu amo. E até acho que tá aí o desafio, né? Eu tenho certeza que esse hábito nunca teria falado isso pro Mário Reis, pro Feijão, ou pro qualquer outro coach que é mais emocionado tanto quanto eu, né? Que eu sou emocionada. Então, a gente ainda tem esses desafios sendo mulher no esporte. Mas também não tem problema nenhum, a gente resolveu tudo lá. Eu espero que os árbitros não me odeiem, porque para mim não é pessoal, entende? Mas eu acho que a gente ainda tem esses muros a serem quebrados. A figura da mulher na liderança dentro do esporte ainda incomoda. Esse paradigma, né? Incomoda. Nica, quero te agradecer. Obrigado, muito, mas muito mesmo. 3 horas. Foi muito legal. E olha que a gente estava conversando antes, né? Antes de começar o podcast. Eu quero que aqui seja uma casa também de portas abertas para você, para voltar. Um momento assim que você sente que Karine, Natan, quero vir aí de novo. Quero falar mais. Tá em casa, tá? Você Posso estar sempre aberto aqui para você. Muito obrigado aí por... Nós aprendemos com certeza bastante com a sua história de vida. Tenho certeza que o público vai gostar demais. Muito obrigado por estar nos proporcionando isso. E para a gente finalizar aqui mais um excelente podcast, né? Deixa uma frase aí de cria que já é a marca nossa aqui registrada para finalizar, tipo assim, aquela galera que está iniciando, ou a galera que tem dúvida de ter isso aí para sua vida levar, né? Que é o jiu-jitsu, ou aquela galera, como você falou, você bota muito para baixo, ou às vezes está competindo, está se dedicando, mas não chegou o momento dela de ser campeão, está sempre batendo na trave, pelo um terceiro, segundo, às vezes nem chegando no pódio, pensa, caraca, será que isso para mim? Acho que eu tenho que pensar em fazer outra coisa e tal, já estou com uma certa idade. Aí que você, tipo assim, por tudo que você conta hoje, sua história de vida que você tem, e hoje em dia por você ser referência aí no mundo aí feminino, quanto no masculino também, deixar essa mensagem aí para todos nós. Eu acho que cada um dá o que tem, é o que eu mais gosto de falar. Então, você tem a escolha pela manhã de escolher o que você vai entregar no mundo. E você é um indivíduo poderoso. Quando você entende o poder da tua individualidade e coloca excelência no que você escolher ser e entregar, não tem como dar errado. Respeitar seu tempo,
suas fases, seus ciclos, mas entender que cada um vai dar o que tem. E se questionar o que eu estou entregando. Vai dar certo se você escolher o caminho certo, né? Entregar o bom. Deus sabe de todas as coisas. Essa coisa de se comparar muito, achar que está quase batendo na trave e desistir, é muito ruim. Porque às vezes você está quase lá e desiste, né? E o quase lá é diferente para muita gente, né? Às vezes... E você vai ver que quando chegar lá, já tem uma montanha maior, né? Então, assim, é muito pequeno, é muito individual, é muito pessoal de cada um. Pense todo dia, cada um dá o que tem e escolha ser melhor, né? Acho que é isso. É tudo isso. Parece pouco, mas é muito pra caramba, né? É só não desistir, perseverar sempre, né? Não existe, cara, é amar o processo, de verdade. É clichê e todo mundo fala, mas não tem. Não tem. Você tem que plantar morango para colher morango. Você vai ter que trabalhar muito, fazer um pouco mais. E eu vou te falar, a gente está no melhor tempo de se destacar. É agora. Porque tem muita gente dormindo. A gente estava falando sobre isso. Hoje, quem faz o mínimo já se destaca. O cara que chega no horário, o cara que limpa o tatame depois pro seu professor, ele já faz a diferença. Ele já é visto diferente. Eu gosto muito de um termo que fala, né? Existem 2 tipos de pessoa. O cara fura o pneu do carro, ele para e fica pedindo carona. E o cara que fura o pneu do carro, ele começa a empurrar o carro. Você acha que qual dos dois vai ter mais probabilidade de arrumar ajuda? Que tá empurrando. Cara, é impossível você ver um cara empurrando um carro sozinho e você não querer parar o carro para empurrar com ele. Agora o cara tá lá sentado na guia, com o pneu furado, você fica até com medo de parar. Percebe a diferença? Então a gente tem que acordar de manhã e fazer o nosso, entregar nosso melhor com excelência. A excelência é variável, entender que vai ser um dia muito bom e um dia não, e tá tudo bem. E é isso. Pra cima. Isso aí. Muito obrigado. E então isso aí, minha rapaziada. Estamos finalizando aqui mais um excelente podcast. E tamo junto. Forte abraço. Valeu. Nossa.